Bem-vindos a mais um Turbinando Casais, um podcast que fala sobre empreendedorismo de casais. E eu sou o Daniel e aqui temos a Karen, a minha amada esposa. E hoje a gente tá aqui com um casal Gostei. maravilhoso. Ficou amada legal? esposa. A esposa ficou legal? Ai, aí, ó. Ganhou o dia. E hoje a gente tá aqui com um canal incrível. Eu tô super animado, feliz por essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente. Conseguimos. É isso aí. E fala Foi aí. uma data almejada, Foi. né? E muito importante a gente poder ter trazido vocês dois. A gente já vai falar quem é. E é um casal importante na nossa vida. Já tá aí há mais de uns 20 anos, se eu não tiver errado a conta. Depois vocês me corrijam. Mas a gente tá aqui com o Bruno, com a Aline, da Malca. E a gente vai deixar eles se apresentarem. Que quem vai falar melhor de si mesmo são eles, né? Então, Mas ainda não. Pera que a gente vai soltar um jabá. Pessoal, dá uma olhada aí nos patrocinadores. Então vem com a gente, vem ser um profissional Duca na G-Educa. É isso aí. Obrigado, pessoal. Voltamos com a Karen. voltou comigo. Não, mas é isso aí. Então, por favor, Bruno, Aline, se apresentem. E aí a gente começa a falar um pouquinho aí da história de vocês. Fala, Karen, Daniel, prazerzaço estar aqui de verdade mesmo. Sabe o quanto a gente admira vocês desde sempre, que a gente já trabalhou junto. E é um prazer estar aqui compartilhando esse conteúdo aí com vocês, com todo mundo que está assistindo a gente. E tem muita história para contar. Tem. Dá um oizinho aí pra gente, Aline. Olá, é um grande prazer, de verdade, assim, fui surpreendida com esse convite, né? Karen, Daniel são pessoas que nos inspiraram lá atrás, então eu até me emociono, porque realmente eles fizeram parte da nossa história, do nosso começo, como casal, como jovens, empreendedores. E nos inspiraram. Sim. E aí, passaram os anos e aqui Cá estamos. estamos. E olha só, né? Quanta história para contar É, e que vocês têm. E um dos motivos da gente ter convidado vocês, além de vocês serem super especiais na nossa vida, né? É que vocês têm uma trajetória e uma história muito legal de empresa familiar, né? Para contar para as pessoas como tudo isso começou e mostrar que realmente é possível, né? Ter uma empresa familiar de sucesso, ter uma família de sucesso, que existe como equilibrar. A gente sabe que nem tudo é um mar de rosas, mas a gente sabe que é possível, né? E que são mais bônus do que ônus, né? Quando a gente põe ali na balança. Então, acho que seria super legal se vocês pudessem contar como tudo começou, né? O que é que deu aquele clique, aquela coisa de vocês, pô, acho que a gente tem que ir juntos, né? Porque a gente sabe que, muito parecido aqui com nós dois, o Bruno vem da área de tecnologia, né? Como raiz. A Aline vem da área de pessoas, né? Da área de RH. E como é que foi isso, né? Como é que deu aquele clique de falar, Como Pô, começou, né? Como começou? vamos lá, Quem vai falar? dá jogo. Quem quer começar sim. a Não, então, contar? eu sempre costumo dizer o seguinte, a especialista da área de RH realmente é a Aline, né? E eu sou da área de tecnologia. E começou assim, quando no meio do caminho da minha carreira de tecnologia, eu fiquei um pouco saturado da área, né? A Aline já atuava na área de RH há algum tempo, estava com uma função bem interessante, acho que já de coordenador, alguma coisa do tipo. E eu estava um pouco saturado, um pouco não, bem saturado da área de TI, né? E aí eu comecei a pensar em possibilidades. E eu lembro de umas conversas, como a Aline era da área de RH e eu sempre fui da área de TI, apesar de a gente ter trabalhado junto num período, a gente pouco falava sobre esse assunto, né? Porque cada um na sua área não misturavam as coisas ali. Mas eu lembro das conversas que a gente tinha, onde ela trabalhava, que ela falava, hoje eu tenho 3 fornecedores que se juntar os 3 dá meio, né? E aí eu comecei a parar para analisar isso, porque eu falei, pô, se você tem 3 e um não é bom, ok. Você tem 3 Tem e os negócio 3 ali. não são... exato, tem oportunidade aí. Só que assim, eu não entendia, né? Estou no RH há 12 anos, mas minha praia sempre foi tecnologia até então, né? E aí eu
comentei com a Aline, né? E um parênteses aqui, a gente era, acho que, namorados, né? Namorados. Não era noivo, não era nada. Aí eu fico imaginando, hoje eu conto essa história, eu fico imaginando ela pensando, fala, puta, que é esse cara maluco que vem aqui namorando sei lá quanto tempo, já me dá uma proposta dessa, né? Pedir pra casar não pediu, Não, mas pra abrir empresa... Agora vai abrir empresa, foi que foi rapidinho, né? É business. Exatamente isso. É business, né? É um jogo, é um negócio. Boa. E aí eu lembro que eu comentei com ela e ela falou, puta, legal, mas assim, nada a ver, né? Não sei e tal. E aí eu correr atrás disso para ver se fazia sentido, porque até então era um achismo, né? Eu acho que tem oportunidade. E aí eu fui fazer estudo de mercado, comecei a falar com algumas pessoas, deixei algo um pouco mais estruturado, porque eu também passei para ela uma ideia totalmente troncha, né? Tudo fora de contexto. E aí eu preparei um pouco melhor, apresentei para ela, foi quando ela começou a se interessar, né? E agora a gente indo para 12 anos, né? Mas, então 13, né? Porque na verdade um ano antes a gente começou a planejar, começou a trabalhar nesse projeto. Mas aí digo o começo, que o começo é com você. Eu digo que o Bruno, ele veio viver o meu sonho. Porque eu falo, ele foi maluco. Eu falei, gente, ele tá na área de tecnologia há tanto tempo. Eu estou no meu início de carreira. Como que ele quer montar algo na minha área e a dele? Como que fica? Aí tudo bem. Foi indo, foram as coisas acontecendo. Daqui a pouco eu recebi assim um e-mail com tudo montado. A gente tem esse e-mail até hoje. Sim. Que legal. Tem que virar quadro, né? O business plan. Tem que virar meio plan. Exato. Era um meio... Ele queria me convencer, gente. Essa é a real. Demais isso, Ele montou meu. um e-mail com o nome, como que seria. E seria uma agência de empregos. Como era chamado há 10 anos atrás, né? Então, eu falei, bom, eu trabalho numa empresa, estou na área de RH, mas assim, eu tô bem aqui, né? Eu tenho um cargo legal, eu tenho um salário bom, e eu tenho apenas 21 anos. Como que eu vou montar uma empresa com 21 anos? Então, eu tinha aquele medo. O medo de, será que vai dar certo? E o Bruno, a todo momento, ele me falava, se não der certo, a gente ainda tem a idade para recomeçar, para voltar pro mercado. E bora. Falei, bom, então vamos que vamos. E aí algumas coisas foram acontecendo, foram conspirando a nosso favor para dar certo, e eu resolvi tomar essa decisão. Eu falei, tá bom, eu vou sair da empresa e bora fazer. Fomos procurar uma salinha, né, tudo bonitinho, alugar. E aí eu saí da empresa e montamos a agência. Né? Então foi assim, eu falo Quanto tempo isso que aconteceu? Entre o e-mail e acontecer? Há um ano, né, mais ou menos. Acho que um ano. Mas Foi enquanto mais vocês um estavam ano. pensando nisso, na realidade vocês ainda estavam como colaboradores. Sim, colaboradores. Vocês foram fazendo meio que paralelo. Exato. Exatamente. Isso é legal porque tem muita gente que é colaborador e tem vontade de empreender, tem uma mega ideia e fala, pô, eu tenho que sair logo do meu trabalho e já sair metendo o pé, Ganhando entendeu? dinheiro. E um detalhe importante, a gente começou sem nenhum cliente. Então começou do zero mesmo. Foi né? do zero. E outra coisa que é importante também é o seguinte, para mim foi um pouco mais simples, porque eu já... Primeiro que no TI eu já geria pessoas, trabalhava em projeto e tudo mais, então isso aí já me aflorava um pouco, essa questão de querer ser gestor, coisa do tipo, né? É a única experiência que eu tive com RH. E quando eu fiquei saturado da área de TI, para mim foi quase que um pedido de socorro sair da área de TI, né? Então, por isso que eu fui tão atrás, eu fui fazer estudo de mercado, uma porrada de coisa, só que eu precisava da Aline, porque ela é especialista de RH, né? Então, eu fui atrás da ideia e falei, agora eu preciso de alguém para executar Aí bem você isso foi aqui. pra parte do Sorte- você estava vendendo Aí- a sua startup praticamente pra ela, quase que um né? pitch. Tava fazendo um pitch pra ela, né? Só que assim, vem um lado casal, que fala mais alto. Teve um detalhe aí muito importante para a nossa decisão. Nós compramos um apartamento na época, que era um apartamento bem pequenininho. Aliás, vocês sabem onde é. Era. Vocês sabem. Eu lembro do Lá- apartamento, mas eu não lembro onde. Na lá época, próximo. Até hoje lá. ia ser vizinho na época. Tá, Lembra? verdade. Lembra? Em frente, Gente, eu tenho umas coisas que a minha memória é meio fraca, mas agora eu lembrei, é verdade. E assim, gente, minha mãe, né, ela mora numa casa, então
é uma outra estrutura. De repente, eu vi um apartamento bem pequenininho e não tinha problema, era o nosso começo. Mas eu falei, Bruno, eu não vou conseguir morar, porque a gente foi até o local e assim, da janela eu consegui enxergar todos os ambientes. E eu me deparei com uma situação assim, nossa, tipo, eu vou sair de uma casa e vou para um apartamento bem pequenininho. Será que eu vou conseguir me adaptar? Preso com um maluco. É. O pior não é um apartamento pequeno, tá do lado do Bruno o tempo todo, né? Então, aí a gente começou a sonhar um pouquinho maior. Aí ele falou assim, olha, a gente até pode comprar outro apartamento, porém, precisamos pensar em algo para ter um ganho maior. Eu falei, bom, então tá. Aí foi aonde a gente realmente tomou a decisão de montar uma empresa. Compramos outro apartamento, só que esse apartamento ia demorar mais 2 ou 3 anos na época, eu não me lembro agora, para sair, né? Então, poxa, eu falei, agora que eu não caso mesmo, né? Vai demorar mais ainda, ele vai me enrolar mais 3 anos para casar. E assim foi. E deu certo, eu saí da empresa e nós montamos. Eu lembro que, assim, foi com a cara e com a coragem. Eu trabalhava numa empresa, que lá eles trabalhavam com temporários, e eu falei, não, eu não quero nenhum temporário daqui, nem se a empresa me oferecesse, porque é uma nova história. Foi uma fase. Passou. Foi uma fase. E aí nós iniciamos, né? Então, foi aquele começo, tipo, de você montar um escritório e você falar, e agora, o que eu faço? Tipo, como que eu vendo isso aqui? Mas você tinha o Bruno do lado. Então, Não não, então, aí que tá. Por quê? Porque, na verdade, eu só vendi o pitch, né? Não, mentira. Não, mentira. Não, porque o que acontece, esse que é o ponto importante, que essa virada de chave de um CLT para PJ é complexo pra caramba. Você entra em parafuso, você fala, putz, será que eu vou dar conta? Eu ganhava X, agora eu ganho 0 para ganhar X daqui a um tempo. E aí pode ser múltiplos de X, essa é a parte boa, mas... Tinha uma grana guardada? Já não? Não. não, né? Não tinha. Isso é mais legal, né? Eu adoro Não, esse negócio. então... De não ter dinheiro pra poder fazer negócio e Não, fazer. não tinha dinheiro. Assim, eu até tinha um dinheiro reservado. E aí teve mais o dinheiro da minha rescisão. Só que com esse dinheiro, eu falei, bom, esse dinheiro dá para comprar as mesas, os computadores. Nós conseguimos montar o escritório com esse dinheiro. Vendemos um carro, não foi? E resolvemos ficar apenas com um carro. O Bruno tinha uma moto, então tinham 2 carros, eu fiquei com o carro, ele ficou com a moto e tá tudo certo. Só que o Bruno, ele continuou, porque a proposta dele foi, você sai da empresa, naquela época eu consegui fazer um acordo, enfim, fui mandada embora, então eu tinha um seguro-desemprego. Por 6 meses eu recebi o seguro-desemprego. E o Bruno, ele falou, eu vou arcar com as suas despesas. Eu falei, então tá bom, vai arcar, então vai. O pai tá on. Vai me bancar, vai me bancar. Ele Foi teve um que teste. bancar o pitch dele, né? Ele não foi então. lá, aí agora eu vou sair correndo. Não, né? Teve que pagar. Eu vendi a ideia e voltei depois de um ano pra ver se deu certo. E aí eu falei, deu certo, vambora. Bora. E aí o Bruno realmente, gente, ele foi assim, incrível, porque realmente ele me apoiou, ele me amparou assim, a tudo que eu precisava, sabe? Não faltou nada. Nada faltou. Eu não passei nenhuma necessidade, nenhum apuro, eu já estava formada, né? Eu já estava assim, com as coisas encaminhadas, prestação de carro, tudo bonitinho, sabe? Questão financeira, eu sempre procurei ser organizada. Não tive, graças a Deus, tenho meu pai e minha mãe, são presentes, mas eu não tive pai e mãe para pagar faculdade, para luxos, né? Como hoje a nossa filha, por exemplo, pode ter. Então, foi totalmente diferente. Então, eu paguei minha faculdade, eu paguei meu primeiro carro, eu que fiz tudo. Assim como o Bruno também, foi a faculdade dele, foi o carro. Então, foram 2 jovens que eram malucos, assim, sonhava, fazia e acontecia. Né? Eu falo que tudo que você sonha e você tem um pensamento positivo, aquilo vai conspirar a seu favor e vai dar certo. Então, foi com esse pensamento que realmente deu certo a nossa história. E o Bruno vem em qual momento pra Malca, né? Eu fiquei 3 anos sozinha. Caramba. 3 anos, sabe? Que é 3 anos você, tipo, ali, e ligava numa empresa, ligava na outra. E na época era outro nome, era Grupo SEC na época. Era Grupo SEC. Eu lembro. Era Grupo SEC, né? A gente foi orientado que não podia e tal, mas aquela falta de experiência, por isso que é super importante. Antes da gente abrir uma empresa, a gente pesquisar, a gente entender qual é o processo, procurar uma pessoa que entende, que saiba nos orientar, né? Porque a gente procura o quê? Um contador.
Contábil e jurídico, né? Um contador, um advogado, né? No meu caso, a gente procurou ali um contador, que foi uma pessoa incrível, que soube nos orientar, mas a gente ouviu, mas não ouviu, né? A gente acabou assim, tá bom, vai. Mas isso não pode fazer, o nome da empresa. Tem que registrar. Não, mas isso não precisa, eu vou Isso é continuar coisa assim. para empresa grande. É para coisa para empresa grande, a nossa está só começando, né? Passado 2 anos, a gente recebeu uma cartinha. E aí eu já tinha material montado, caderno, tinha um monte de coisa. Aí eu falei, nossa, maior investimento, agora que o negócio tá indo, estamos começando a vender, vou ter que mudar o nome da empresa. E vocês tiveram que mudar o nome porque existia outra empresa já registrada, é isso? Com essa porque marca? esse nome SEC era SEC, que era Serviços Especializados e Contratações. E aí tinha uma outra empresa, acho que era da Paulista, alguma coisa assim, que vendia curso para secretariado, alguma coisa, e tinha registro dessa marca. E aí fomos notificados Acionaram. para poder fazer a troca, né? Aí teve que trocar. E aí um baque, realmente. né? Mas aí essa foi a melhor parte. Foi bom. Porque foi pra gente um susto, né? Porque a gente falou, agora que a gente tá ficando conhecido. E aí, nesse período que eu não Vocês já estavam fiquei... junto, então, quando mudou de SEC pra Malca. Não, o Bruno, ele ainda não ficava. O Bruno ainda estava CLT, né, na empresa, porque ainda não dava. A gente tinha que ter um faturamento para ele poder ver. E aí, ele ainda estava ele estava na empresa. Ele estava na empresa e a gente mudou o nome, fez tudo. O Bruno veio depois de 3 anos. Depois de 3 anos que Isso o Bruno aconteceu antes dos 3. Antes Aconteceu dos nesse, três. nesse período de saiu. 3 anos foi que com você 2 tá. anos. Com 2 anos. Com 2 anos. Mas você já tinha alguém com você para te ajudar nesse período? Não. Nesses 3 anos você ficou sozinhona. Gente, eu era doida. Não, fala que é legal. É bacana porque a gente acha assim, vou montar uma empresa, eu tenho que ter uma equipe, né? E eu sempre fui a equipe ali no começo, né? Sozinha. Então, eu era a recepcionista, eu era a vendedora, eu era o financeiro da empresa, eu era tudo. E essa primeira salinha que nós iniciamos, ficava ali na João Gonçalves, né? Então, tinha uma escadinha. As agências, geralmente, a maioria Sobre era assim, loja, né? né? Sobre loja. Então, tinha uma escada e ficava a sala em cima. E eu colocava uma placa, tendo a vaga, não tendo. Gente, hoje as vagas que tem na Malca são todas verdadeiras, mas quando nós começamos, a gente não tinha vaga assim, né? Então, Nem cliente tinha, muito a gente menos vaga. precisava Mas prospectar. você precisava captar currículo, né? Naquela época. Montar banco, né? Naquela época, a gente não tinha a internet tão ativa como temos hoje. Então, Tinha que passar na rua a e gente tinha que ter currículo, né? Na época, existia plaqueiro, vocês lembram dos plaqueiros? Eles ficavam captando currículo. Então, eu colocava lá a placa. Aí eu escutava, toque, toque, subindo a escada. Aí eu falava, ai, quem será que tá subindo? E eu, uma menina ali, de 21 anos, novinha, que eu ficava com medo. Aí eu pegava e falava, já vou e tal. Eu meio que fingia que tinha alguém na sala comigo, pra quem tá subindo não Achar que você desconfiar tava que eu sozinha. estava sozinha, entendeu? Porque eu ficava com medo. E aí, eu ia lá, atendia a pessoa, pegava o currículo, dava maior atenção. Mas isso foi muito bom. Mas como que você simulava que você não estava sozinha? Você falava entre Eu você mesmo? falava. Tipo, Peraí, por exemplo, já vou. Vou atender o peraí, cara eu já aqui. volto, eu vou atender uma pessoa. Entendi. Entendeu? Legal. Eu falava, já venho. Aí eu, batia a porta, assim, sabe? Porque eu escutava a escada, eu ficava muito atenta à escada. Então, às vezes, quando eu tava na recepção, tava subindo alguém, eu percebia, eu falava, peraí que eu já te atendo, eu vou atender uma pessoa. Então, eu simulava que eu não estava sozinha, tá? Porque, realmente, né, poderia alguém me agarrar ali, fazer alguma coisa comigo. bem ou Você do não mal, sabe né? quem tá subindo, eu vou né? saber, né, assaltar alguma coisa. E eu ficava com medo. E centro, né? Centro. Tem jeito. Centro, então, e assim, a falta de experiência, isso, mas foi muito bom porque eu aprendi a ser tudo dentro da Malca. Eu aprendi a ser a recepcionista, eu aprendi a ser a selecionadora, a tudo, né? Então, na minha vida, eu comecei como recepcionista, né? Depois eu fui departamento pessoal, e hoje eu faço financeiro, por exemplo, lá dentro da Malca, né? Então, assim, eu acho que eu já fiz de tudo um pouco na minha vida. E tudo que a gente faz, a gente aprende. Isso é muito bom. É bem legal. Então, assim, passado um tempo, o Daniel até perguntou, você ficava sozinha? Eu fiquei, acho que por em torno de um ano e pouco sozinha, tá? Então, eu ligava nas empresas para vender.
E aí começaram a aparecer as oportunidades, né, das empresas abrirem as vagas. Então, teve a necessidade de eu ter alguém para me ajudar. Então, eu contratei 2 estagiárias na época, uma ficava de manhã e a outra ficava à tarde. E elas super me ajudaram. Aquelas 2 meninas, eu não esqueço delas até hoje, porque foi ali o grande começo da gente ter os nossos 2 primeiros funcionários, né? E aí as coisas foram literalmente assim acontecendo de forma natural. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas a nossa história realmente assim foi zero. Sair do zero. Sem nenhum patrocínio, sem ninguém para ajudar. Com a cara e com a coragem mesmo. Mas eu acho que foi isso faz a coragem. diferença, né? Faz muita diferença, porque quando você olha depois, a trilha toda, você fala, putz, Valeu a cara, pena. valeu a então. pena, É. né? Foi difícil, passei medo. Era eu e a mesma Irene, né, que fala, né? É. Mas, poxa, foi legal. Te criou uma base que permitiu você se ver em várias posições e até entender hoje as pessoas que estão nessas posições com você. Sim. Concorda? Esses dias eu lembrei de uma parte, não sei se vai passar isso, mas eu vou trazer aqui Lógico. pra gente. Eu tava até comentando com alguém, foi essa semana, comentei com uma cliente nossa, porque ela perguntou da nossa história, e aí eu comecei a contar tudo, né? Ela falou, Aline, como que vocês vieram parar aqui, né? Como que foi? Porque eu também meu esposo tá começando uma empresa, e eu queria saber, porque um dia eu também quero empreender com ele e tal, e eu comecei a contar. Aí eu falei assim, olha, tudo que aconteceu foi ali uma decisão e eu tendo alguém para me incentivar. Eu não sei se a Karen vai lembrar dessa história, mas ela pode ser que ela lembre, porque realmente aquilo marcou a minha vida, né? Eu entro na faculdade e vou fazer um trabalho e volto empregada, né? E aí eu me deparo com uma pessoa que, assim, tá com 14 dias com um bebê em casa e eu tenho que ir lá e pedir demissão. E eu lembro até hoje que o Mendieta falou pra mim assim, não, vamos lá, vou te levar. Pegou o carro do Daniel, me botou no carro e levou, né? Então, assim, aquele dia, assim, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu falei, poxa, mas 3 anos trabalhando numa empresa e eu vou ser filha da mãe, assim, com a pessoa, sabe? Tipo, sair. Só que eu falei, se aquele dia eu não tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria aqui hoje. Perfeito. Entendeu? Uhum. As coisas são como tem que ser. Então. E assim, a Karen super me apoiou aquele dia. Eu não, no lugar dela, eu não sei o que eu faria, sabe? Se eu tivesse com a minha bebê ali 14 dias e meu braço direito, porque eu me considerava, assim, um braço direito, entre outras pessoas ali, né? A GVP tava ainda num outro momento e a Karen contava muito com a gente. Então, era muito legal, assim, o apoio que a gente sempre recebia de vocês, porque realmente, se eu não tivesse tomado aquela decisão aquele dia, a minha história hoje seria outra. Mas eu acho que não seria diferente a situação da Karen, porque eu acho que quando você tem a posição de empreendedor, você entende a fase das pessoas. E não Quando tem tá na como posição de você falar empresário, não. Empresário né? é diferente, só ter uma empresa. Mas quando você assume a posição de empreendedor, você consegue encarar as fases das pessoas. E saber que, na verdade, Exatamente. você tem que fazer o melhor para a pessoa e que isso, no final das contas, vai ser melhor para você. Acho que isso que Exatamente. muda realmente. Exatamente. E aquele Legal. dia, a Karen até podia perguntar pra mim quanto você vai ganhar. Uhum. E quanto você vai ganhar lá, que eu cubro o seu salário pra você não ir embora, porque agora eu tô de licença, eu não tô na empresa, eu não tenho ninguém pra colocar. E não, eu vou colocar quem me levou lá, você vai ficar no lugar dela e ela vai. Só de raiva. Só porque trouxe. E tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Então, hoje, isso eu uso dentro da minha empresa. Uhum. Né? Eu luto, às vezes, por uma pessoa que a gente acha importante. Lógico. A gente viveu uma situação, né, de uma pessoa que está há 9 recente. anos, essa semana, na nossa empresa. A gente viveu uma situação dessa. Eu falei assim, eu luto, eu falo, mas assim, a gente tem que deixar as pessoas seguirem, a gente tem que deixar as pessoas viverem, porque todo mundo tem um ciclo, entendeu? Exatamente. E outra, e nem tudo é dinheiro também, porque quem tá com Sonho, esse né? brilho no olho, exato, quem tá com esse brilho no olho, você pode pagar 1 milhão e pro assim, cara. como é que É, você é difícil, engaiola cara. um passarinho? Exato. Né? É isso. E esse lance do dinheiro é muito isso, tipo, eu cubro, né? Quanto é? É 1.000, 2.000, 10.000, 20.000? Cara, Não é dinheiro. não é dinheiro. E aí você, tá bom, vai. Ai, balancei. Cara, daqui a um mês, entendeu? Você tá de E novo depois de um tempo, né, desmotivado. você já tem o tempo suficiente. Você sabe quando a pessoa senta na mesa com você,
que ela precisa de um aumento, ela quer ter um aumento, ou se realmente aquilo lá para ela já não Já faz deu. mais Já fez, não faz mais sentido. Exatamente. Talvez né? não é porque a sua empresa é boa ou sua empresa é ruim. É porque aquela pessoa, na verdade, ela Ela tá em outro Mudou a fase momento, dela. é outro. completamente, aquilo lá não faz sentido para ela, mas até o legal que você falou, que a outra pessoa que ficou no seu lugar fazia muito sentido, talvez ela tava esperando a oportunidade de você sair para outra verdade. etapa, entendeu? Uhum. Então isso é o mais mágico, porque às vezes tem que você perde uma pessoa, você dá chance para uma outra, porque a vaga não se extingue. É. Dificilmente, numa empresa que cresce, exatamente, a vaga vai continuar lá. Então, na verdade, você sai para dar lugar para outra pessoa fazer uma história como bonita como você fez, né? E, Com e tudo certeza. se acomoda, né? Tudo se acomoda. Tudo. Não existe nada que não possa ser resolvido, né? Então, eu lembro desse dia. E é lógico que não é que você não sente, você sente, porque tem várias questões ligadas. Tem a questão de você estar no dia a dia com a pessoa, você convive, tem também uma certa ligação, né? Tem aquela coisa, tipo, é meio um casamento até, né? Tipo, como a Aline falou, realmente, naquele momento, a Aline era uma pessoa, assim, muito importante. Mas, por ela ser tão importante e ter tanta capacidade, como é que eu ia me colocar no lugar de falar, não, não vai? Cara, não, você tem que ir, você tem capacidade. Você tá pronta já há muito tempo, entendeu? E vai. E olha que legal que foi isso, porque é exatamente o que você falou. Se você não tivesse ido, você não teria entendido, talvez, ou tivesse levado mais tempo para entender o que efetivamente você estava preparada para empreender. E talvez não tivesse acontecido a conversa de eu tenho 3 fornecedores que não vale meio, e aí não teria despertado no Bruno a Não, questão gente, de olhar e vocês de... Então, assim, na realidade eu falo que é além, às vezes, do que a gente está vendo, né? A gente olha uma cena e se a gente focar só naquilo, mas tem todo um entorno em volta que naquele momento pode ser que a gente não entenda. Mas depois a gente olha e fala, putz, cara, se não tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo, não teria ido, tal. Então eu acho que são grandes momentos de virada, né? São grandes momentos de virada. E eu acho que foi o que tinha que ser. E eu já falei muitas vezes pra Helene, cara, eu tenho muito orgulho, assim, né? Ela é gostoso, De ter te conhecido ali. Nossa, te conheci com quanto? 16 anos? 16 anos. é. Não que eu seja velha. Mas conheci com 16 A Aline era anos. nova, né? A Aline é nova Eu sou demais. nova, é. Mas, assim, ter acompanhado essa trajetória de vocês, né? Eu tenho um orgulho, sim, da gente poder ter participado da Demais, história, demais. né? De não só como profissionais de mercado, mas como pessoas, de poder acompanhar, de ver, né? Eles são fantásticos, de verdade. E é legal ver a energia boa de vocês e ver, cara, que legal, né? Tipo, lá atrás a gente conversou de dizer, olha, que legal. E muitas vezes eu falo dessa história, de verdade, porque para mim é uma história importante, né? Então eu falo muito, eu não sou de citar nomes, mas eu falo. Eu tive uma pessoa que trabalhou, que foi assim. E você lembra que você queria... Eu queria financeiro. Eu queria financeiro. Eu queria financeiro de qualquer jeito. E a Karen, não, você é RH. Pô, ela vai querer escolher até. Tá até vendo? minha Obrigado mais uma faculdade. vez. Ô, Karen, você não quer. Eu sei que você não tem idade pra ser minha mãe, mas você foi uma mãe na minha vida. Essa é a real. Porque a Karen fez o papel de mãe naquele momento. Porque eu falei, eu tava ali numa decisão, eu tava fazendo administração. Eu lembro. Aí eu tranquei, eu falei, Karen, não tô feliz. Mas me dá uma oportunidade, porque eu queria sair da recepção, né? Eu trabalhava na GVP, trabalhava na recepção. E eu queria crescer. Lógico. Então, eu sempre ali fui determinada, né? Cheguei e falei, Karen, me dá uma oportunidade para eu sair da recepção, né? Puxa, o telefone toca aqui, só tem isso para fazer, não aguento. Aí ela falou assim, tá, o que você quer? Eu falei, financeira. Ela, financeiro não, RH. Aí eu... É o que RH. tinha, Não é, cara, era o que tinha. Não Aí eu era falei, bem mas o que eu queria, mas mas... por que RH, né? Não, é porque assim, é o que eu tenho de oportunidade. Pesquisa, vai pesquisar, vai... Aí eu falei, tá bom, vai. Aí no outro dia eu voltei e falei, Karen, me matriculei, vou fazer RH. Ela falou, então tá bom, então faz RH. Aí depois faço RH, ainda arrumo um emprego e vou embora. Top, não? Ixi, acho da hora isso. Ué, mas olha só, não é não? Vai Mas ver não- que era pra isso, né? Foi lá, mas não vai tão fazer rápido RH. também, né? Não, tão rápido Não como... foi. Não, né? foram 3 anos, 3 anos. Foi. E é o que eu falo. Cara, a maior prova de que a habilidade estava lá,
e só precisava ser trabalhada, é isso. O mérito não é de ninguém além de você, né? Porque não adianta você querer lapidar uma pedra que não tem aquilo, entendeu? Não adianta eu querer tirar diamante de um, sei lá, de um pedregulho. Não, Sim, cara. sim. É porque aquilo existe. E isso eu acho muito legal. Mas assim, o momento que a gente termina o colégio, vai para a faculdade, é um momento de muita indecisão, até hoje, né, na vida dos jovens. Então, muitas vezes, um jovem, eu percebo lá na Malca, ele fez determinado curso porque, sei lá, eu fiz advocacia porque meu pai é advogado, né, eu fiz tal coisa porque, meu pai tem uma empresa e eu tenho que fazer isso. Então, é complicado, porque é difícil. O que eu vou fazer, o que eu vou estudar, o que eu vou ser? Do que eu gosto. Do que eu gosto. Qual é a minha habilidade? E você nem sabe. E você nem sabe. Então, Não. eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com 15 anos. Né? Então, a GVP já foi meu terceiro emprego com 16 anos. Então, assim, já... Você pode experienciar coisas e olhar onde mais se encaixava. Exatamente. Então, assim, claro, eu tive uma oportunidade que poucos querem ter ou que conseguem ter. Mas isso é bacana. Então, trabalhar cedo é o caminho, é o segredo. Agora, para quem está até acompanhando, empreender não é nada fácil, né? Ela começou cedo, eu comecei também estagiando com 15, 16 anos também. E aí, montar a empresa não foi fácil, depois veio a mudança do nome que a gente estava comentando, também não foi fácil. E a gente foi enfrentando e as coisas foram dando certo, porque a gente acreditava muito e estava muito determinado, entendeu? Mas depois dos 3 anos que você entrou, você fazia o quê? Então, na verdade, antes até um pouco, vou vender meu peixe, né? Boa. Antes até um pouco eu estava também fazendo prospecção, porque eu estava fora para bancar as contas ali do dia a dia, e eu fazia prospecção, que era o que eu mais sabia fazer dentro da área de RH, que eu já trabalhava no comercial e tudo mais, né? E aí fiz algumas prospecções, depois de um período eu mudei, fiquei de fato, saí da empresa, fiquei junto com a Aline, e aí as coisas foram acontecendo depois. Então, nesse período, eu fiz um pouco de prospecção, algumas coisas aconteceram. O Bruno já vendia. E aí, essa que ia ser a minha pergunta. Quando você foi efetivamente, sentei na minha mesa, como é que vocês alinharam a questão de dividir as atividades lá? Porque a gente sabe que isso é algo que empresa familiar Vira um bololô. É um bololô de louco. E até você ter maturidade para conversar sobre isso, algumas vezes leva um tempo. Sim. E vocês já dividiram logo de cara? Tipo, a Aline cuida da parte do pessoal de seleção, do financeiro, eu faço comercial ou não? Vocês ali ainda estavam um pouco se entendendo? Pra gente foi super rápido, assim, eu acho que 7 anos. 8 anos. Pra aprender. Né? Estamos começando a aprender. Super rápido, fechamos isso ontem. Nossa, ontem a gente estava fazendo uma planilha de quem faz o quê? Porque, aliás, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, quem quiser empreender em família, eu acho que, na verdade, quando é casal, eu acho que é um pouco mais simples, pelo menos no nosso caso, porque a gente está no mesmo objetivo. Então a gente sonha os mesmos sonhos, né? Enfim, dá para compartilhar muita coisa. Quando é um sócio, sei lá, com um irmão, acho que é um pouco mais complicado, né? Mas eu falo assim, sempre quem buscar empreender com mulher ou marido, eu falo, puta, eu acho muito bacana, acho muito legal, não indico pro meu pior inimigo. não, mentira. Mas é muito bom, é muito legal, né? E no começo, puta, muito difícil, né? Porque a gente se desentendia pra caramba, a Aline tem uma maneira de pensar, eu tenho outra, e que bom, né? Porque se complementa, mas o começo não é nada fácil, né? Até a gente entender, e assim, querendo ou não, eu estava vindo um pouco mais tarde, a Aline já estava mais no negócio, ela é especialista, e aí eu querendo vir com outras ideias, enfim. Foi difícil, punk. porque ele chegou num momento que a Aline fazia tudo, entendeu? Eu me sentia o quê? Eu sou a dona, isso aqui é meu, então eu me conheço também, né? Meu jeito ali eu sou um pouco mandona, tive que trabalhar um pouco esse lado, sabe? Nossa, mas mulher quase não é mandona numa empresa familiar. Quem que é mandona? Novidade. Não sei, eu não conheço ninguém mandona. Então, Quase mulher não comanda empresa familiar. Então, assim, foi um pouco difícil pra mim aceitar o Bruno ali, sabe? No dia a dia. Até porque, assim... E nem remuneração eu tinha nessa época, tinha deixar claro. Você foi de aprendiz de feiticeiro lá. Exato. É isso aí. Aí chegou ontem, querendo mudar tudo, mandar em tudo. Aí eu falei, peraí,
calma que você chegou, você é funcionário novo, né? Ele É. falou, não sou funcionário novo. Aí começou, sabe, gente? Foi muito desafiador. Aí até então sentava numa sala, eu e mais uma funcionária, que naquela época, graças a Deus, já tinha crescido um pouquinho. Aí ele colocou a mesa do meu lado. Falei, vai sentar do meu lado ainda? Complicou. Não gostei, me incomodou. Amo de paixão, tá tudo bem em relação. Mas ali no trabalho foi difícil, foi bem desafiador. Né? Cada um tem uma forma, um jeito de pensar, não tem como. E o Bruno, eu vou falar, porque isso realmente é uma realidade. Que as pessoas não façam isso, mas o Bruno começava a briga na empresa e terminava em casa. Entendeu? E aí eu falava, pô, mas se for lá na empresa, não, a briga que é lá é a de casa também. E assim, se ele tava bravo num lugar, ele chegava bravo e a cara feia no outro. Então eu falei, pô, não dá assim, vai ser difícil. Né? Então, assim, tudo isso a gente teve que trabalhar. E trabalhamos. É exato, falar exatamente. Maturidade. Hoje, né? Então é um casal jovem, um casal que tá aprendendo. Tive que aprender na raça, não contratei nenhuma consultoria, não tinha dinheiro para nada disso, entendeu? Foi na raça, ali na força, na coragem. Então, a vinda dele me assustou um pouco. Só que eu vi que sozinha eu não ia crescer além daquilo, entendeu? Então... Pra complementar. Aí foi onde a gente sentou, falei, tá, então vamos fazer o seguinte, eu não vendo mais, você vai vender e eu vou cuidar da parte financeira da Malca, né? Então, a gente soube dividir as tarefas e as coisas foram fluindo. Foi tipo um marco. A hora que vocês conseguiram dividir, falar, sua caixa é essa, o negócio começou a andar de forma diferente. Mas isso na teoria também. Porque na teoria a gente falava, você faz isso, eu faço aquilo. Mas no começo vira um bolo, cara. Porque você tem que fazer muito mais do que só aquilo, entendeu? E aí você começa a entrar no quadrado do outro entra no seu quadrado. É complicado. A gente se ajudava bastante, né? Porque tem coisas assim que ele também pensava bacana, até na parte financeira, ele pensava, tinha uma estratégia legal, né? Ou um cliente que eu já estava falando, eu falava, Bruno, e aí, esse cliente, vamos estudar, vamos embora. E as coisas foram acontecendo, né? Nossa primeira empresa de temporário, eles estão com a gente até hoje. Não vou falar aqui o nome, né? Porque... Às vezes o cliente... Às vezes não pode, né? Não, o concorrente vai correr atrás dele, mas vamos lá. Mas é um querido, ele sabe... O nome da pessoa você pode falar porque não vão ligar a empresa, né? O Josimar, ele é um querido, ele tá com a gente até hoje, né? Ele foi a primeira empresa que nos abriu a porta para temporários. E na época, assim, o número de temporários que ele nos deu, eu olhei assim e falei, ele sabe dessa história? Eu falei, e agora, como que eu pago? Porque só contextualizando, né? A gente trabalhava até então com 2 tipos de contratação. O CLT, que a gente faz o processo seletivo e manda para as empresas, e tem o temporário, que a gente faz a administração também, faz pagamento, faz adiantamento, roda folha, né? Então, tem que ter um corpo maior dentro da empresa e tem que ter grana também para girar. E a gente não tinha grana. Capital. Porque esse é um outro problema, né? Quando a gente abre a empresa, dependendo do que a gente vai fazer, a gente tem que ter um capital. E no nosso caso, a gente não tinha né, um fluxo de caixa ali. Que sustentasse. E aí eu falei, bom, fui recorrer a banco, juros altíssimos. Eu falei, nossa, não vai valer a pena esse negócio. Tá difícil. Aí o que eu fiz? Recorri a uma pessoa da nossa família. Né? Então, ela me ajudou. Ela falou, Aline, quanto que você precisa? Falei, preciso de X. E ela que nos ajudou. Né? Então, ela emprestou o dinheiro a perder de vista, né? Já pagou? Já paguei. Pronto, uma então alegria, é isso que né? importa, já pagou. Já que paguei. delícia pagar quem deve, né? É uma delícia. Como é bom, né? Quando a gente fala, oh, Deus, me livrei. Com certeza. E através desse serviço, pô, aí as coisas foram acontecendo. A Malca tem uma saúde financeira boa, sabe? A gente nunca pegou empréstimo, nada. Então, é o fluxo de caixa ali da empresa. Então, isso é muito bom pra gente, porque as portas foram abrindo de temporários, né? Que a gente tem que ter o caixa ali, terceirização, tudo. E a gente tinha como sustentar isso de forma saudável, tranquila, sem... Né? Deitar e conseguir dormir tranquilamente. Dica, né? Porque tem muita gente que vai lá no banco e acha que, putz, se eu não conseguir dinheiro no banco, não consegue, com juros altos. Mas quase 70% das empresas familiares, elas são aceleradas pela família.
É. Só que sabe o que acontece? As pessoas demoram muito para poder fazer isso. Então, às vezes, você começa a sua empresa pegando dinheiro do banco, você não precisaria pegar dinheiro do banco. Ela já Exatamente. começa errado. Então, às vezes, por falta de uma conversa clara, né? Às vezes você tem um alguém ali, patrocínio, um pai parente mais patrocínio é próximo, ótimo, né? de você realmente ter aquela conversa franca. Às Exatamente. vezes, o cara, às vezes, ou não abre o negócio, ou abre o negócio já totalmente endividado, tendo que pagar banco, sendo que você poderia ter uma Pois é. conversa franca com a E aí família. você acha que está fazendo o negócio da China, né? E aí você não olha, não faz exatamente o que você está falando. Pô, deixa eu olhar quanto eu vou cobrar do meu cliente e quanto isso me custa operacionalmente. O jogo tá fechando, tá pelo menos empatando, né? Porque a gente sabe que às vezes no começo também, às vezes a gente empata. Exato. A gente precisa fazer o nome, a gente Sim, precisa, eu preciso pôr o pé lá, né? Então, eu Exatamente. preciso empatar o jogo. E eu acho que isso é uma dica super valiosa para quem tem uma empresa familiar, para quem quer começar, que é analise, né? Olhe e veja as suas alternativas, não simplesmente crie esse modelo de tipo, não, vou lá no banco. Eu vou lá no tô banco. precisando de Eu vou lá no investimento, banco, vou no banco, né? Porque às vezes existe e tá ali do seu lado, mas a gente às vezes fica tão ali naquela linha de, cara, essa é minha salvação. E a gente acaba não olhando alternativas. Ou porque não quer falar, tem vergonha. né? É difícil, E outra, difícil. pra quem empreende, toma não quase que diariamente. Aquela Vamos história atrás do sim, não né? você já tem, né? Então, assim, né, você vai atrás e, de repente, você consegue ficar tudo mais fácil. Se você ir pro banco, você se lasca, não tem jeito. E aí, falando que você estava falando desse lance de resolução de conflitos, de dificuldades de começo, e que vocês tiveram que se entendendo, que, cara, é normal, todo mundo passa por isso, né? Hoje, olhando isso, né, essa trajetória, vocês com certeza desenvolveram aí algum tipo de método para conseguir solucionar melhor os conflitos, porque conflito continua existindo, não dá para falar que não, né? Sempre tem. E vocês com certeza chegaram em algum modelo de conflito, de resolução, né? Então, se vocês pudessem hoje dar uma dica para a Aline e para o Bruno de alguns anos atrás de como resolver isso melhor, qual seria essa dica? Eu diria assim, confiar mais, né? Porque do mesmo jeito que eu acho que ela não confiava totalmente em mim e eu não confiava totalmente nela, acho que então confiar mais, a partir do momento que você fala, não, eu faço isso, você faz aquilo, tipo, faz o seu, deixa o outro fazer o dele e vai funcionar melhor. Então a questão da confiança, eu acho que tem que ser mais presente, né? E a divisão, essa divisão tem que ter, ó, você cuida, sei lá, de uma área X, eu cuido de uma Y e boa. Não vai resolver 100%, mas vai ajudar muito. E por que não resolve 100%? Porque hoje, o nosso desafio hoje é um. Daqui a pouco, daqui a 6 meses é outro. E aí, se você não fizer uma nova divisão, vai embolar tudo de novo, né? Então, isso é manutenção constante. Eu acho que também tem mais diálogo, sabe? A falta de diálogo gera muitos conflitos. Principalmente dentro da empresa. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Tem que estar mais alinhado. Né? E eu já ouvi isso de funcionário. Fala, nossa, Aline, é que você fala uma coisa, o Bruno fala outra, e aí, eu obedeço quem? Entendeu? Então, é difícil. Eu falo, não, eu não sou obedecer ninguém, não é obedecer. Mas é saber, vamos saber quem tá correto ali, enfim, qual que é o melhor processo a se fazer, e vamos em frente. Então, eu falo, aí eu paro, penso, eu falo, se eu tivesse sentado com o Bruno, conversado, isso não teria acontecido. Então, acho que o diálogo é fundamental também. Alinhar o discurso, né? Antes de ir para o time, talvez seja isso. É importante. E uma questão que a gente fala que é importante dividir os papéis, e dividir os papéis não quer dizer que você não vai acompanhar. É uma sociedade. Então, assim, eu sou financeiro, você é o comercial, cara, você vai querer saber do status do financeiro e a Aline, por exemplo, vai querer saber como está o comercial, mas alinhar até o modelo de saber isso, né, cara? Vamos fazer uma reunião, vamos olhar, vamos entender, mas cada um fazendo com a confiança e depois... Porque tem que olhar, não tem jeito, né? Não é uma empresa, uma caixa que está num canto, a outra está no outro. E nada melhor do que alguém que está fora desse... Por exemplo, hoje eu fico lá com comercial... exato, né? Porque aí vem alguém de fora, às vezes com uma solução que você fala, nossa, por que eu não pensei nisso, né? Então, se você não abre, ninguém vai te ajudar. Né? Então, Porque às vezes a gente fica muito mergulhado na caixa, né? É normal. A gente vivencia tanto aquilo 24 horas que a gente às vezes
Não tem aquele olhar. Liga no automático. E é exatamente o que você fala. Às vezes uma pessoa tem um negócio. E às vezes é uma solução super simples. Super simples. Que você fala assim, nossa, é só ligar o Porque, negócio na tomada que tá beleza. E você, tipo, meu, nossa. Fazendo um projeto da NASA. Dando uma volta. né? Exatamente. Você tá lá projetando um foguete e você podia sair de skate, que o negócio tava beleza, né? verdade. Isso eu acho que é muito importante. E até lembrei de uma frase que você fala muito, que às vezes o ótimo é inimigo do bom, né? Às vezes você tá olhando tanto lá na estratosfera que você pode muitas vezes ter uma solução legal, um modelo legal, mas você quer o top das galáxias e, cara, você deixa até de conseguir dar um passo a mais, porque você tá só olhando aquilo Sim. e deixa de fazer o que precisa ser feito, né? Acho que isso é importante. Você sabe que isso que você falou é bem interessante, e a gente hoje no dia a dia, como a gente contrata pessoas diariamente, a gente lida muito com isso, a questão comportamental de cada um. Então tem aquelas pessoas que têm mais viés para planejar e executar menos, tem aquelas que executam demais e projetam pouco, né? Então é a gente fazer um autoconhecimento para também se conhecer nesse sentido, né? Perfeito. Eu sempre fui muito analítico, ainda sou, né? Mas fui sempre muito, muito, muito mesmo, exagerado. A ponto de fazer, eu brinco sempre sobre isso. Não, a ponto de você fazer um projeto que para mim era perfeito, né? Porque foi eu que fiz, o meu filho, né? Aí, quando eu apresento para alguém, fala, olha o que eu fiz, olha que sensacional, tal, não sei o quê. Aí a pessoa fala, nossa, achei bom. Mas fala, puta, sabe? Não esperava que fosse bom, eu esperava que fosse excelente, né? E aí você fala, por que eu perdi tanto tempo fazendo um projeto, né? Por isso que tem o conceito de startup de MVP, né? Então, assim, você faz aquele projeto astronômico e aí quando você apresenta, fala, não, mas não era isso que eu queria. Aí você fala, puta, perdeu tempo só, né? Então, acho que é se conhecer um pouco mais. Eu também reconheço isso, fazia muito isso, né? De planejar, fazer planos mirabolantes e não executava. Então, hoje eu consigo equilibrar isso, né? Eu executo um pouco, planejo um pouco, executo um pouco. Acho que isso é importante, né? A gente se conhecer. O autoconhecimento te ajuda muito, né? Acho que em todas as áreas. Você entender o que é que você tem muito bom e trabalhar isso para ficar melhor ainda. E o que não tá tão legal, que você aprender a olhar aquilo e falar, pô, isso aqui não tá legal, eu não sei fazer. E você ter a escolha de falar se você quer aprender a fazer, ou eu acho que isso, eu falo até por mim mesma. Cara, eu não sei fazer isso direito. É um processo complexo, é difícil de você olhar, ainda mais quem empreende, né? Cara, puta, não sei fazer. E você ter a liberdade de falar, cara, eu não sei fazer, Dan. Eu não consigo fazer. Ou, tipo, cara, eu não gosto de fazer isso. Como é que a gente resolve isso, né? E isso te dá uma força maior, porque quando você admite isso, você fala, cara, beleza, mas eu sou muito bom nisso aqui, então eu vou ajudar a empresa através dessa habilidade. E essa aqui que não tá legal, toca, faz, né? Até tava falando no podcast dele, por exemplo, cara, se eu tiver que vender, eu vendo. Mas eu não sou uma pessoa de veia comercial. Fala, cara, viva o comercial, entendeu? E é uma habilidade minha que eu falo, cara, tenho no nível básico. Daniel, super vendas. E a gente equilibra. E isso é um processo de autoconhecimento, né? Eu acho que se você coloca... Acho que para todo empreendedor, se você colocar o fator humildade e serventia, o cara tem a probabilidade de crescer muito mais rápido. Porque você tem humildade para poder capturar coisas novas. O seu time pode ser um cara que entre ontem aqui. Ele tem uma história em alguma coisa diferente do que a que eu conheço até hoje. Se tiver humildade para ouvir ele e executar uma coisa, você vai voar. E você servir as pessoas. Pô, peraí, você não tá conseguindo fazer isso? Deixa eu ir aí. Deixa eu te ajudar. Como é que faz? Então, os processos que vai fazer o quê? No momento que você vai estar lá para ajudar a pessoa, você está capturando vários insights. Por que ele está tendo que fazer aquilo? Onde eu estou errando na empresa? Onde a empresa está errando que eu estou tendo que chegar eu para poder fazer aquilo? Então, você vai lá para poder ajudar uma pessoa com espírito de humildade, você consegue capturar a necessidade da sua empresa. Na verdade, você vai trazer isso e vai falar, entendi. Melhorar isso. E até um gancho com isso também, quando a gente faz um autoconhecimento, a gente de fato se conhece, a gente passa a olhar para as pessoas também diferente, né? Porque você fala assim, pô, igual eu reconheço que eu fazia planejamento e executava menos. Aí você vê alguém dentro da empresa que planeja e não executa. Você fala, caraca, eu já passei por isso, eu já sei
onde que eu tenho que ajustar, né? Porque se você não tem esse autoconhecimento, você vai olhar e fala, puta, a pessoa faz, mas não faz nada, né? Isso aí. E aí você precisa das pessoas, né? Que empreendedor que cresce sem pessoas, não tem jeito, né? Então a gente tem que fazer esse autoconhecimento, a gente passa a olhar para as pessoas diferentes, né? De maneira diferente, e aí ajustando, ter discernimento para fazer esses ajustes aí e chegar onde você precisa. E você aprende a colocar as pessoas nas atividades certas. Exato. Porque exato. às vezes também a gente olha e fala, não, essa pessoa é isso, né? E, cara, o cara é extremamente planejador. E você fala, não, meu, você tem que ser o cara lá que toca o bumbo. Meu, não vai rolar, né? Não vai. E você fala, não, esse cara é um ótimo gerente de projetos, por exemplo, né? E você ter esse olhar, eu acho que faz toda a diferença na caminhada. E essas dicas são importantes que vocês deram, com certeza. E eu não vou falar nome, se vocês quiserem falar, vocês têm uma garota, né? Sim. Como é que é? Tem A empresa Lara. e É tem a Lara. a Lara. Como é que vocês tocam isso? Não é difícil? Hoje a Lara tem 5 anos. Eu tenho ajuda dos meus pais, né, que assim, já estão aposentados, mas que abriram a mão para curtir a neta. Primeira neta, aquela coisa, né? Então, hoje, principalmente nessa etapa de vida que nós estamos vivendo, né? Que a gente está passando por um momento aí de transformação, de mudanças, né? A gente está construindo um novo espaço para a Malca, então estamos na reta final, enfim, né? Pra E- quem Tá puxado. tá com dúvida de alugar uma salinha do seu relógio, Né? os caras estão montando um prédio. É. Caraca! Da salinha da sobreloja a um Não prédio. estão fazendo uma sala, não compraram uma sala, estão fazendo não um é uma prédio. sala, né? Eu quero ir lá naquele espaço, lá no tonel de vinho Top. lá. Ah, vamos lá. Eu tô- Olha, Nós gente, ficamos 6 anos É. nesse espaço que nós iniciamos. Estamos hoje. Agora nós estamos mais 6 anos nesse outro, que agora é uma outra estrutura muito bacana que vocês conheceram, né? E daqui acho que 4 meses estamos indo para o nosso tão sonhado Espaço próprio. espaço próprio. Demais. Conseguimos aí conquistar, compramos, construímos e, enfim, vai ser a sede da Malca, né? Bem, bem bacana. E sobre a Lara, tem então a rede de apoio né, os meus pais da pais. Aline, e acho que é isso. Acho que esse é o grande, né, acho que é o principal, né? Tá com quem a gente confia, enfim. ter uma né? rede de apoio, né? Exato. Essa rede de apoio faz muita diferença. Assim, ser empreendedora nos facilita em muitas coisas, né? Liberdade. Então, liberdade, exato. questão de Tempo, horário. financeiro, Então, assim, questão... acordo, a mãe tá em casa, tô ali com ela, a Lara é um pouquinho dorminhoca, então ela acorda um pouquinho. Eu tenho minha rotina ali, né, que eu acordo cedo, eu vou todos os dias pra academia, de segunda a sexta-feira eu tô na academia. Então, quando eu volto, eu tomo meu café, a Lara já tá ali no horário dela acordar, então ela também tem a rotina dela, né, as aulas que ela pratica antes de ir pro colégio. Então, a gente pode participar mais. Então, isso é muito bacana, né? Porque, claro, eu não consigo estar 100% com ela, buscá-la todos os dias, levar na escola, mas sempre que eu posso, a gente está ali presente. E não falta nada, sabe? É uma criança incrível, super completa, amorosa, carinhosa. É tudo de bom, tudo de bom Ela mesmo. já arrisca, gosta. É 5? 5, Cinco, já já escreve. fazer, tipo, já. Gosta de... Ela manda também, né? Ela manda? É. Ah, então, DNA, né? tá certo, Ela manda, tá certo. É mulher, né, cara? Não tem jeito. Mulher. Então, só um detalhe, até aproveitando para quem está acompanhando a gente também, né? Eu falei que é importante ter essa rede de apoio. Só tomem cuidado para não falar assim, então vou arrumar uma rede de apoio para depois montar minha empresa. É. Eu vou primeiro, né? Eu vou primeiro atrás de dinheiro, aí depois eu monto minha empresa. Aí você fica na desculpa e não monta nada nunca, né? Então, assim, se não tem rede de apoio, vai sem rede de apoio, se tá com frio na barriga, vai com frio na barriga e bora, né? E se tiver que levar junto, leva, né, gente? Já aconteceu. Já Já aconteceu. aconteceu. A cara era... Bom, porque Ai. ele tem pouco filho, Pô, né? Então, a gente tem pouco filho, mas o Bruno... são só 4. O Bruno lembra de uma pessoa que vivia pedindo café, né, pra ele lá, de cotô. Ia de andador e tudo. E eu acho que é isso, É né? gostoso, é muito bom. Cada fase, eu acho que tem que ser bem vivida, bem Curtir, né? curtida. Não é? Filho cresce, passa e, enfim, eu acho que eu não me arrependo de nada, sabe? Nada, nada, nada. A Lara veio no momento certo e eu pude ficar um tempo com ela, né? Eu fiquei com a Lara até 7 meses em casa, trabalhando de casa, mas depois passei a levar, vamos junto, vamos...
tudo deu certo, né? Nada... Tudo dá certo. Tudo dá certo. E como é que vocês fazem para se policiar no sentido de... A gente sabe que isso é inevitável. Às vezes você chega em casa e, cara, tem um assunto ainda ali, tem alguma coisa fervendo do trabalho, alguma coisa, tipo um cliente para fechar, alguma coisa. Dividir essa questão com a Lara, né? Blindar- de que às vezes blindar a Lara. blindar, tipo, ou participar, não sei. Como é que vocês fazem esse equilíbrio de tempo de, ó, eu tô trabalhando agora, ou eu tô aqui com ela, e agora é o momento dela. Como é que vocês foram desenvolvendo isso? Fala aí. A Lara tá com 5 anos, então eu acho que agora que eu tô sentindo isso, viu, Karen? Porque até então ela brincava, tava tudo bem. Só que agora, outro dia ela pegou e falou pro Bruno: papai, você tá no notebook aí, você tá trabalhando? Não é hora de trabalhar. Então, agora que eu tô sentindo um pouco isso, e a gente tem que começar a se policiar, porque ela já presta atenção nas conversas, né, nas atitudes, o que tá fazendo. O final de semana você tá com o notebook, você tá trabalhando, hoje não é dia de trabalhar. Então, são coisas que a gente precisa, assim, tá se policiando, né? Ainda tá começando. Sábado e domingo, como diz ela, é dia de diversão. É dia de... Então, não Conheço pode- alguém. Miguel é mini-férias. Mini-férias. Mini-férias? é. Fica mini-férias? Para ele conseguir entender que existem os dias de trabalho, né, e os dias de escola, porque a escola foi algo complexo na vida do cidadão, a gente começou a entrar nessa linha de conversa, de não é final de semana, miniférias. Sim, sim. Então, para a gente ter miniférias, a gente precisa ir à escola, a gente precisa trabalhar, né, ter as responsabilidades, e aí a gente tem miniférias. Então, a conversa é: quantos dias faltam para as miniférias? Já começa a segunda, quantos dias faltam para miniférias? Não gosta muito de escola, né? Não sei do que ele puxou da escola. assim. É um pouco complexa essa história de adaptação escolar dele. Lutamos, continuamos lutando, né? Firme e forte. Agora tá melhor, acho que também ele se achou numa escola diferenciada, acho que mais a cara dele, mato, bicho, vaca, legal, sei legal, lá. E legal. acho que a pessoa se achou... Tem vaca, tem uns troços lá. O cara volta de lama todo dia, Legal, assim. legal. Mas se achou. Então, acho que também tem muito disso. Mas isso que você falou é verdade mesmo, porque essa faixa etária começa a questionar. Uhum. Muita gente está vivendo agora de novo, né? Porque a gente já está na 4ª passagem. Mas, tipo, o que vocês trabalham lá? Eles fazem. Aquelas pessoas que estão lá fazem o quê? Por que vocês fazem? Mas por que tem tanta gente? E o que vende? O que não vende? E por que tem que ir todo dia? Né? E por que você vai esse horário? Mas não dá para voltar antes? E por que tem dia de semana? Por que tem miniférias? Então, assim, é uma fase realmente que começa a ficar muito questionadora. Mas é importante, porque também faz a gente começar a repensar algumas coisas. Com certeza. Exato. Com certeza. E hoje, na Malca também, a gente tem líder em cada área, então a gente está bem estruturado, né? Então... Faz toda a diferença, isso né? faz bastante diferença e isso dá um pouco mais de fôlego pra gente, né? Então a gente, obviamente, trabalha todos os dias, trabalha muito, né? Talvez até mais do que alguns, provavelmente, né? Porque a gente não cumpre horário. Mas a gente está bem estruturado. Então, até analisando, a gente tem levado pouco assunto de trabalho para dentro de casa, né? Então, Sim. eu acho que a gente está conseguindo, há algum tempo já, trata isso dentro do escritório, voltou para casa, a gente desliga. E é um processo que é difícil, né? Como eu falei, que o começo foi bem difícil e não foram 3 meses, foram 3, 5, Não sei foi lá. contrato de experiência, Não né? foi. Não foi Passou. 45 com mais 45, né, Não, Aline? Passou e muito. 45 meses, 90 meses talvez. Mas hoje a gente fica mais tranquilo. Então, acho que a gente leva pouco assunto de trabalho para dentro de casa e quando leva, acho que a gente consegue, né, equilibrar e... A gente procura não falar assim perto dela. Às vezes eu tô assistindo televisão, alguma coisa. Porque acaba, né? Surgindo um assunto ali, alguma coisa que você fica sabendo de última hora. Quando ganha um cliente, quando você perde um WhatsApp. cliente, é aquela... Gente, não tem Exato. como não vibrar, cara, na hora que vem um cliente, você fala, Não, veio, quando- não. Né? Quando Não vem, é bom. vem, é legal. Quando é Quando perde, pepino... Ou Quando é vem- pepino... Mas vamos mas- falar sobre isso amanhã. É, Deixa pra amanhã. mas faz Ou às vezes parte. entra naquele silêncio mortal, né? Tipo, quando acontece uma coisa ruim, um não fala, outro fala, será que eu vou Barulho de falar? grilo. Será que eu vou falar? Será que ela tá falando pra discutir sobre isso? Será que é melhor deixar pra amanhã? Então, tipo, Pode ser que isso... Não, ai, e o vamos Bruno... dormir e amanhã a gente fala. O Bruno, ele tem essa dificuldade. Eu tenho mais facilidade em falar.
Eu tenho que falar, eu tenho que botar pra fora. Eu chego em casa e já falo, Bruno, isso, aconteceu isso. Eu falo. O Bruno não. Ele chega, ele vai fazer a comidinha dele ali, vai jantar, vai treinar, né? O que eu vivo de Vai manhã, espairecer. o que eu vivo de manhã, ele vive à noite. Eu sou do dia. Você vê que nem nisso combina e tá Não tudo combina, certo. Porque ela funciona não bem é pra bom. caramba de manhã, eu funciono mais à noite. O Bruno gosta de O dormir. legal é que dá pra tua empresa 24/7, então, hein? Você pega depois da Faz noite. 2 Cara, turnos. faz dois olha, turnos, pô. ó o diferencial aí. É, ó, tem um Recrutamos negócio. e selecionamos 24 por horas. 7. Aí, tá vendo? Tudo é oportunidade. Pra quem não sabe, 24 horas, 24/7 em 24 horas, 7 dias da 7 semana. dias da exato. semana, é verdade. É. E o Bruno, tem dia que eu chego na empresa e algum funcionário vem me falar alguma coisa, né? Fala assim, o Bruno te falou? Aí eu, não. Eu não tô nem sabendo, entendeu? Mas por quê? Porque aí eu falo, Bruno, mas você não me contou. Ele falou, não tive nem tempo. Eu falei, mas por que você não me falou ontem à noite? Ah, não falei, não quis falar. Então, o Bruno, ele tenta não levar muitos assuntos de trabalho pra Não tirar as casa. noites de sono por problemas, né? Já foi a época já. Acho que hoje a gente consegue administrar bem. Ele não... É E dele, assim, ele prefere falar no momento certo. Ele fala, não, tem um momento certo. Pra falar. exato. E eu acabei de te dar uma dica, você não pegou. Vou falar de novo. O que eu sou? Analítico. Né? Então eu não vou sair falando à Até, toa. ó, ele vai analisar todas as possibilidades Exato. de como ele tem que te dar informação. Pois é, gente. Aí depois ele vai falar, né? Pois é. Cada um tem um jeito, e acho que isso que é legal, né? As diferenças que se unem para criar algo maior, porque eu acho que isso que é importante, é o mesmo objetivo, é o que você falou, é o mesmo objetivo, é a mesma vontade, são os mesmos sonhos, e essas diferenças que vão fazer acontecer, porque se fosse os dois analíticos, ou os Não, dois não sairia do calados, ou lugar. os dois comunicadores, ou os dois, bem, um lado seria muito bom e o outro, tipo, não precisa, não andaria. Então você precisa das duas perninhas ali, né? Sabe uma coisa que eu sempre vou citar aqui também? Não sei se já ouviram falar, nem sei de onde eu tirei isso. Mas diz que na polícia, quando eles saem para fazer ronda, essas coisas, normalmente eles criam um equilíbrio ali. Eles colocam 2 mais malucos e 2 mais O bonzinho. normais. Porque senão sai senão matando todo mata mundo, ou senão não faz prende ninguém. nada. Exato. Então, até nisso os caras pensam. Porque senão, realmente, se a gente fosse 2 analíticos, não teria saído do lugar. Se fosse 2 malucos só que executa, também estaria, sei lá, talvez desse certo, mas a gente não tem certeza, né? E se fosse dois analíticos, vocês iam estar mandando e-mail um pro outro, ainda arrumando lá o plano do... Não o tinha plano do nem iniciado. negócio. Você sabe que você conversa com, principalmente empreendedor familiar, você pega isso no começo da conversa. Você senta com os dois, você vê que os dois falam a mesma língua, ou tem o mesmo negócio, já se identifica o problema rápido. Meu, tá faltando uma pessoa X, tá faltando uma pessoa Y. Sim. Porque geralmente as Pra pessoas acham que é contrabalancear. bom isso. Sim. Ah, não, a gente se dá super bem, a gente não discute. Pensa tudo, pensa Então, tudo como é igual. que é uma empresa falar, que não Pô, discute? amigo, vocês estão na roça, porque a empresa ela precisa de incômodo. Se você não Exato. tem uma empresa incomodada, a empresa sempre vai se satisfazer com um pouco com o que não acontece. sentido. Exatamente. Então, se você tem uma empresa que está sempre se incomodando, e às vezes se não... Mesmo que não sejam sócios, você tem que ter um colaborador, um cara que te incomoda. Que te tira da zona de Pô, conforto ali, né? Isso não tá legal, cara. Isso, não gostei disso, não gostei disso. Porque é isso que dá atração na empresa. No né? crescimento, É o incômodo né? que cresce. É empresa que legal. fica tranquila, não... É bacana, cresce. é bacana. Todo mundo, assim, algumas perguntas que às vezes as pessoas falam, né? Ah, o que você e o Bruno combinam? Eu falo, gente, a gente não é que a gente não combina em nada, mas a nossa forma de pensar é muito diferente, entendeu? Tipo, ele pensa de um jeito, eu penso de outro, mas casa vai dar certo no fundo, sabe? Mas porque um respeita as diferenças do outro, né? Porque ninguém é perfeito. Não né? existe, Pô, eu né? tô 18 anos com o Bruno. Eu tenho 33 anos, tá, gente? Não tem problema falar a minha idade. Não, 34. Olha, eu mentindo a minha idade. Eu já fiz. Acabei de fazer 34. Eu tenho 34 e você tem 32. 39. 32, tá puro. Tá chegando no 90, hein? falando da Tá aparência. chegando no 90. Ai, gente, depois dos 30 a gente já esquece a idade. Eu né? já nem conto. Mas eu tenho 34, o Bruno tem 38. Então, assim, são 18 anos. Eu comecei a namorar com o Bruno, eu tinha 15 anos. Né? Então, pô, já deu pra conhecer tudo. Todos os defeitos, todas as qualidades. E tem hora que ainda a gente conhece... Descobre. Porque a gente muda, né? Porque a gente muda. A gente passa por transformações. Mas, assim, são transformações que eu venho acompanhando que são muito positivas.
de estar mais maduro, né? De estar mais homem, pensando diferente. Isso é muito bacana. Hoje, se eu falar assim, você trocaria de sócio? Não, eu não trocaria de sócio. Entendeu? Porque Ainda bem, hein? o Tô Bruno... bem cotado. Justus não vai te demitir, hein? O Bruno realmente, assim, ele me tira da zona de conforto. Ele fala, não, pensa nisso. Pensa que vai dar... E aí, entendeu? Ele não dá a resposta. Eu fico brava com isso. Eu falo, nossa, ele podia falar, né? Dar a resposta. Ajuda aí. Ajuda, mas ele faz a gente pensar. Ele faz isso com todo mundo. E isso é bacana, porque você tá sempre ali pensando, e a cabeça não para, né? Tem hora que eu falo, o que o Bruno faz aqui dentro da Malca? Ele tá ali desenvolvendo, criando, com um monte de tela. Então, ou seja, o TI não saiu da vida do Bruno. Ah, sem dúvida. O TI continua na vida do Bruno. E o RH continua na minha vida. Porque eu sou aquela pessoa que gosto de saber como que tá todos os departamentos. Eu tenho que estar andando, eu tenho que estar... E aí, como que tá? E a meta? Já bateu? Eu sou ali em cima. Então, já o Bruno, quanto que faturou esse mês? Ele não tem essa... Não que ele não tenha esse interesse, mas ele tá pensando em vender mais, em produzir mais, em trazer mais. Perfeito. Entendeu? Então, a gente divide bem as tarefas e por isso que eu acho que casa bem bacana. É, mas faz todo sentido, né? E a tecnologia, meu, querendo ou não, porra, é essencial para empresa. Não, e tá em todo lugar, né? Fez a Malca crescer Isso demais, faz Daniel. Exatamente, eu tenho certeza disso. Porque você pega a empresa aqui, não tem visão de tecnologia, de marketing, de vendas e de RH, meu, é difícil você crescer. Porque hoje você depende muito das pessoas, você depende muito das tecnologias, você precisa conhecer de mercado, marketing, é tudo muito digital, e você precisa vender. Então, você não colocar esses 4 pilares muito bem, mesmo que não seja dos sócios, tem que ter isso bem estruturado. Exato. Vocês têm a vantagem de ter em vocês os principais pilares de uma empresa, né? É. E a tecnologia acelera, né? Então, Não exato. depender. Tanto que hoje, como que eu vejo isso, né? Pra mim foi um achado, porque eu falei que tava de saco cheio da área de TI, mas eu tô aplicando TI dentro do RH pra nós mesmos. E aí ficou gostoso, porque até então no TI você fazia pra alguém, né? E agora a gente faz pra gente. Então isso pra mim foi muito importante, né? E outra coisa, quando você tá fazendo, quando eu tô pensando ali num projeto, eu tô pensando também em algum cliente. Isso o que eu percebi depois? Que a gente fideliza muito cliente. Porque a maioria dos nossos concorrentes, eu acho que dá para chutar assim, 80% não tem nada de tecnologia, né? Porque RH é muito humano desde sempre, né? RH foi começar a ficar digital. Demorou, né, para olhar a parte digital, exato, né? RH foi começar a ficar digital, sei lá, 4 anos para cá, fazendo admissão digital pelo celular, por exemplo. Isso aí a gente faz desde que a gente iniciou, porque era a única coisa que eu sabia fazer, era tecnologia, né? E aí a gente começou com tecnologia. E aí hoje eu percebo que assim, por que a gente cresceu e passamos muitos concorrentes nossos de Guarulhos principalmente? Porque a gente foi sempre retendo muito cliente, né? Então o cara quer alguma coisa, a gente vai, desenvolve, entrega pro cara, vai, desenvolve, entrega pro cara. E o cara vai ficando, né? E aí quando ele, por preço ou por qualquer outro motivo, ele tenta ir no outro, a experiência não é a mesma. E aí ele volta pra gente. Já aconteceu isso, inclusive, né? Porque às vezes tem uma questão custo, né? Lógico. Mas parte, ele vai pro né? mercado e fala, puta, não tá valendo a pena, né? Que eu pago um pouco mais barato, mas eu não tenho a mesma experiência, eu não tenho a mesma segurança, eu não tenho a mesma gestão, enfim, né? E aí a tecnologia, nesse ponto, ajuda muito a reter cliente. O Josimar, que você comentou, puta, até hoje ele dá um monte de ideia, pô, faz isso, faz aquilo, tal, e é legal, porque ele joga junto, né? E aí a gente vai fazendo, ele vai ficando, e a gente é, puta, carne e unha, assim, o primeiro cliente nosso que abriu essa demanda maior e está com a gente até hoje satisfeitíssimo, né? Quanto tempo? 9 anos? Ah, por aí. Por aí, né? 9, cara, você manter um cliente 9 anos satisfeito não é fácil. Não é nada fácil. É um troféu, né? Exato, é um troféu. Um baita case. Então, acho que a tecnologia nesse ponto, puta, favoreceu muito a gente. E é muito legal ter esse olhar, né, para o cliente, porque a gente está na era da experiência do cliente, né? E aí, quando a gente fala de experiência, não é só, tipo, o quanto eu tenho de TI, mas é o que você está falando. Cara, eu tenho a TI, mas eu olho para o cliente e o cliente me traz. E aí eu transformo essa necessidade, essa dor em algo que não está ajudando só ele, está ajudando vocês, né? Exato. E aí dá um match perfeito, né? Uma baita sacada, né? E realmente, RH agora aí, né? Acho que realmente há uns 4, 5 anos que começou a ter esse olhar de
automação, de ser mais tech e você conseguir desburocratizar, né? Porque, cara, é uma papelada lascada, né? Ainda tem, eu falo que tem muita coisa ainda para melhorar. E como é para vocês, por exemplo, lidar com essa questão da tecnologia, trazendo pessoas para trabalhar com vocês, porque eu entendo que a grande parte do corpo de colaboradores de vocês são pessoas de atendimento, de seleção, que é o que dá atração ali, né? E ainda é um pessoal que está vindo de um modelo onde não se tem ainda tanto uso da tecnologia. Sim. Então, também tem um lance meio que de aprendizado, né? De uma curva de aprendizado. E como que é isso? Cuidar dessas pessoas, inserir muita tecnologia. Vocês criaram um modelo de Então, hoje o que Acho acontece? que a pandemia mudou muita coisa, né, não, a pandemia acelerou demais isso, né? Ajudou. Mas a gente já pegou colaboradores que estão com a gente hoje de concorrente e tudo mais, quando ele chega lá e fala, caraca, mas lá era tudo papel, lá a gente grampeava foto 3x4 e jogava no prontuário, sabe? E aí você fala, caramba, aqui é tudo digital, é tudo clique. Então é que hoje, como a gente está com a equipe maior e está todo mundo já aclimatado, vamos dizer assim, né, familiarizado com esse ambiente, então as pessoas que entram já entram com um pouco mais de facilidade, que o pessoal vai orientando. Mas ainda assim a gente tem percebe que os profissionais por aí não estão, né, DRH em específico, não estão tão familiarizados com tecnologia. E um outro fato curioso também, né, eu lembro que quando eu prospectava cliente lá no início, que como eu falei, eu comecei com tecnologia dentro da Malca, né? E a Aline fazendo RH e eu fazendo tecnologia porque é o que eu sabia fazer. Quando eu ia para fazer a apresentação, e aí eu falava, RH é assim que funciona. Você vai fazer aqui, você vai fazer gestão online. Cara, tô falando de 10, 12 anos atrás, né? Você vai fazer gestão online, aí o cara, você clica, vai, não sei o que, já contrata. Aí o cara saia com o olho desse tamanho. Fala, caraca, sensacional, meu. Eu acho que eu quero. Aí a gente ia, né? Nossa venda é muito de relacionamento, né? Então não é nada imediato, mas ia acontecer, a venda acontecia. Depois de um ano, ligava pro cara, e aí, como é que tá, tal? Ele nem usava a ferramenta, entendeu? Ele comprou a ferramenta, né? Eu digo, quando falo ferramenta, essa ideia toda de gestão, tal, porque o que a gente entrega, na verdade, são pessoas, né? Mas ele comprava a ideia da gestão, tal, adorava, só que ele não sabia usar, né? Então é mais ou menos assim, você pega uma Ferrari e dá para quem não tem CNH. Então, ele não sabe nem por onde começar. Mas isso ajudou muito também a abrir portas em empresas, principalmente empresas maiores, né? Que se preocupam com essa questão de gestão, ter mais autonomia sobre os processos. Porque hoje, auditar o processo. Porque quando você terceiriza, a gente, de maneira alguma, a gente compete com o RH. Muito pelo contrário, a gente tem empresas de 2.000 funcionários que tem 15, 16 pessoas no RH e a gente atende eles há 8 anos. Entendeu? Então, a gente, de maneira alguma, a gente concorre com o RH, a gente complementa, né? E eu acho que é um pouco disso, né? As empresas começaram a entender isso e foi bem, bem interessante pra gente. Hoje a gente consegue realmente passar isso, que a gente complementa o RH. E a própria aceitação do candidato, porque o candidato, até 2019, ele levava o currículo impresso na agência. A nossa fila dobrava a esquina. Entendeu? Eram 300 pessoas atendidas. 300, 400 pessoas por dia. Por dia, que eu tinha que ter uma recepcionista ali para ficar carimbando qual o último salário, qual a pretensão salarial, próximo, né? Tem alguma vaga? Tem, esse cara entra. Então, assim, era um atendimento ali que a gente via que a gente recebia muito currículo, mas era pouco, era o que aproveitava, sabe? Devido às vagas. Quando abria vaga de produção, tudo a gente conseguia. Mas aquela vaga mais específica, tudo a gente não conseguia captar ali, né? Mais a área de produção mesmo. Que isso, pra gente, hoje até faz falta quando abre a produção, porque a gente não tem mais o currículo. Quando veio a pandemia, que tudo fechou, a gente fechou as portas, todas as agências fecharam, e aí veio a tecnologia, né? Então, tem que cadastrar o currículo no site, cadastrar. Hoje, agora em 2023, que realmente, 2022 a gente já abriu as portas, que eu falei assim, pô, eu não quero perder esse contato humano, sabe? Receber, porque tem aquele que ainda quer trazer. E por que não receber? Né? Tem aquele que tem a dificuldade com a internet, por que não ajudar essa pessoa? Né? A Malca, ela é uma pessoa, é uma pessoa, né? É uma pessoa. É uma pessoa. Eu ia falar que é uma pessoa muito humana. Mas, assim, é uma empresa muito humana, entendeu? Uma empresa humana, que tem amor pelas pessoas. É isso que a gente
coloca ali no nosso dia a dia, todos nós colocamos. Então, tem que ter um bom atendimento, a pessoa tem que ser bem acolhida, né? Enfim, então a gente resolveu abrir as portas. Mas você acredita que quase não recebe mais currículo? Não tem mais fila, não existe mais. Então, até os próprios candidatos se adaptaram. Um cara que era de produção, hoje ele tá ali. Por quê? Por causa do celular, entendeu? Hoje tem celular. Então, o celular contribuiu muito. Ele entra hoje lá no portal da Malca, faz o cadastro e rapidamente aquele currículo já é associado à vaga e a gente entra em contato com ele e chama ele para entrevista, já manda no nosso portal. Faz vídeo? Faz entrevista por vídeo? Por também? entrevista por vídeo, entendeu? Hoje ainda a gente faz entrevista pessoalmente, né? Tem as entrevistas dentro da Malca, mas a maioria das entrevistas hoje a gente já consegue Quando vai para uma fazer. linha mais administrativo, né? Aí vai para a linha mais digital. Quando é o operacional, a gente ainda acaba fazendo muita coisa presencial. Mas até complementando, a gente fala muito isso, né? Somos apaixonados por pessoas. Então, por favor, Isso. vão até a Malca. Né? Voltem tomar um a ir café. lá, vamos tomar um Mas essa café. questão tem... Aí, inclusive, aumentou o espectro que vocês podem atender, né? Porque vocês não atendem hoje isso. Não. Hoje o Exatamente. Brasil... Por causa da nível digitalização, Brasil, são né? o Brasil, é isso, né? Isso, hoje o Brasil A todo. pandemia, Daniel, ajudou a gente em tudo. Eu acho que 2020 foi o ano que a Malca mais cresceu. Uhum. Foi, Entendeu? certeza Foi. absoluta. Questão faturamento, tudo a Malca cresceu. Porque primeiro, quando veio a pandemia, todo mundo mandou embora, Uhum. né? Um fechou a porta, falou, Com não. medo, né? Todo mundo primeiro entrou numa linha de desligar, A né? gente se desesperou, porque eu falei, o que eu vou fazer? Né, a gente tem 25 funcionários dentro da nossa empresa. E aí eu falei, que atendem, né? Que trabalham um dia a dia com a gente. Eu falei, o que a gente faz com todas essas pessoas agora? Coloquei todo mundo em casa. E aí, de repente, o mercado começou a reagir muito rápido, foi muito, porque as empresas mandaram embora e, de repente, precisou contratar. Né? Então, a gente tem uma empresa, uma metalúrgica que fabrica fechaduras. O cara passou a vender muita fechadura. Porque o cara que estava em casa, ele começou a trocar a porta, trocar não sei o quê. E era mais ou menos Bombou. assim, nós tínhamos 15 funcionários lá, aí de repente não tinha nenhum, aí de repente tinha 60, sabe? Foi um negócio bem maluco, né? Então 2020, a gente amadureceu muito também em 2020, né? Porque, e aí mais um ponto também da tecnologia, né? Se a gente não tivesse tecnologia, as pessoas não conseguiam trabalhar de casa, muita empresa passou por esse processo difícil, né? De agora ter que abrir um acesso, uma VPN, enfim, alguma coisa para a pessoa poder acessar e trabalhar. A gente já tinha isso desde sempre, né? Então facilitou um pouco, mas a gente amadureceu também A gente nesse não teve sentido. essa dificuldade, que muitos tiveram que implantar. E para nós, falou, pô, agora a gente vai colocar em ação. Agora vai ser A a hora. dificuldade era de gestão e não de tecnologia, entendeu? Porque foi aí muito- estando em casa, a gestão é outra, né? Foi A gente bem amadureceu legal, nesse sentido. Bem bacana. E é muito legal esse case de vocês, assim, esse modelo, né? Poder levar para uma área que eu ainda acho que tem bastante carência, né, de tecnologia, mas poder dar um up, né, e já levar, já falava disso antes da galera estar fazendo, né? Então é uma visão à frente, isso é importante também, né? Isso também acho que é legal do empreendedor, o empreendedor ter uma visão ali, né? Além do que está esperando. E então, resumir, o que faz a Malca? A gente falou um monte de vezes, mas não sei se ficou claro para quem está assistindo. Hoje a empresa, o que é a Malca? Pode falar, Bruno. Você é o vendedor. Agora sim. Ah, definição agora do é papéis pitch, na né? prática, Eu hein? deixei para ver Fala o que pra ia galera o que acontecer. que é. Eu deixei para ver o que ia Perfeito. acontecer. A Malca é uma empresa especialista em contratação e administração de pessoas. Nós atendemos em todos os níveis, também no Brasil inteiro, né? Nós temos hoje clientes muito forte em Sudeste, mas a gente tem em Sul, tem em Nordeste, né? Então a gente só não está muito presente no Norte, mas a gente atende hoje no Brasil todo. Regimes de contratação, qualquer tipo de contratação que você precisa, seja PJ, CLT, temporário, terceirizado, jovem aprendiz, estagiário, qualquer nível, qualquer regime de contratação. Isso é o que a gente faz no primeiro pilar nosso, que a gente chama de gestão de pessoas, que é a parte de contratação mesmo, né? E aí a gente tem outros pilares também, que é a parte de treinamento e desenvolvimento e a parte de consultoria, né? Então, há algum tempo a gente se posiciona já como consultoria, então a gente faz sim o processo seletivo, esse é o nosso carro-chefe ainda, mas a gente hoje consegue ajudar muito mais as empresas do que só contratar. A gente percebia que a gente contratava, chegava até a página 2, dali para frente era com a empresa, a gente ficava vendido, não conseguia mais ajudar. Então hoje a gente ultrapassou essa barreira e a gente consegue ajudar mesmo o funcionário estando dentro da empresa, né? Então esse é um pouco do escopo que a gente faz hoje, estamos há 12 anos.
12 anos. Como É que eu que acha conto a Malca? 13. É que eu Onde conto é que acha a Malca? Como é que Malca pode ser pela site malcarh.com.br, lá tem portal do cliente, portal do candidato, portal do colaborador, tudo tem lá. E rede social também, @Malca Recursos Humanos, Instagram, por exemplo. Legal. Legal. Então, quem está em busca aí de uma uma vaga, quer mudar de área, entra lá, deixa o perfil. Empresas também que estão buscando aí uma assessoria, uma consultoria que realmente busque aí profissionais qualificados, que tenham um olhar mais profundo, né? Que não seja aquele, eu falo que é produção, linha de produção, né? Sim, Tipo, sim. tá, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, pode falar com vocês, né? Por favor. E eu queria até fazer um agradecimento aqui ao vivo. Até em nome da Karen. Não sei se Nossa. vocês... Não esperava. Pra quem não tá vendo aqui, a gente tem uma edtech chamada Geduca, que a Karen é a CEO. Ah, verdade. E assim, um dos pilares da Geduca é formar profissionais melhores, né? Então não adianta nada se formar pessoas que não sabem se empregar. E Uhum. o Bruno veio aqui e gravou um vídeo de Gravou. como conseguir um emprego. Um emprego, Fala aí, como se Karen. comportar numa entrevista, porque uma das questões da Geduca não é só criar a formação técnica, né? Como vocês estavam falando, às vezes a pessoa não sabe por onde começar, né? Não sabe o que determinada atividade faz, né? Às vezes tem aquela habilidade nela, mas não tem ninguém dizendo E não para consegue ela. nem expor também. Exatamente. E aí a pessoa precisa de um lugar. E aí você tem aquele jovem que está saindo, como você falou, está saindo do ensino médio e tipo, tá, eu vou para uma entrevista. Tá, né? Aquele frio, a gente sabe, todo mundo já passou por isso. É. Aquele medo, cara, como é que eu vou? O que que eu falo? Por onde eu começo? E foi muito legal, né? Vocês terem participado disso, aberto a porta. O Bruno veio aqui, gravou os 2 aulões, né? A gente chama de aulão, que tá lá aberto na plataforma para que as pessoas possam assistir e falar, putz, entendi, porque é assim que funciona, né? E o quanto isso pode ser transformador na vida de um jovem ou de uma pessoa que ficou tanto tempo fora do mercado de trabalho e agora está querendo voltar e não sabe Por onde né? começar? É. por onde começar, Tem né? gente que foi empregado há 8, 10 anos e ele se vê naquela posição de ter que arrumar um emprego, né? O cara nem sabe como é Exato. que eu vou pra uma entrevista. A gente teve um cliente que aconteceu exatamente isso. Ele trabalhou 26 anos, acho que, na mesma empresa. E aí, numa crise, acho que 2016, precisou de 2 departamentos se tornar um só. Um líder teve que ser dispensado. E foi punk, porque assim, ele falava, cara, é igual você voltar a paquerar, é igual você... Eu Virei não jovem, sei não fazer arrumar isso. emprego. Não sei fazer isso, né? E fazendo um último adendo aqui, nós vamos impactar a vida e a carreira de 1 milhão de pessoas até 2030. Você está Essa é a nossa desenvolvendo missão. aí, né? Essa é a nossa missão e a gente vai chegar lá, se Deus quiser. E assim, A gente ajuda muita gente, isso é muito legal, é muito prazeroso. Muito prazeroso. E é muito importante, assim, de verdade, você ter se disponibilizado a atravessar São Paulo, Sim, trânsito, sim. gastar tempo, cara, deixar de repente aí, pô, eu podia estar 2 horas lá com um cliente. No meu eu tô- negócio, No meu vendendo, negócio, é. e eu, pô, não, eu vou lá, eu vou gravar, vou compartilhar isso com as pessoas. É impagável, né? Não tem preço, sabe? É algo que... E acreditar nessa nossa ideia. E ele gravou de graça e o curso é de graça. Isso aí. Tem as duas coisas. Imagina, Muito bom, muito bom. além de ter feito, não cobrar e não deixar ser um negócio E, completo. então, Por lá, assim, se inscreve com pra ter certeza esse você curso. vai impactar muito mais pessoas. E eu sei desse projeto aí que vocês vêm, né, falando, conversando. E o quão é importante, né, para o empreendedor, para a empreendedora, você constrói algo, você batalha, você passa por todas essas fases, né? Comecei com nada, não sei para onde eu vou, como é que faz, aprendo, brigo, luto, volto, arrumo, ajusto. E essa é a vida do empreendedor, né? O mercado mudou. Vamos, o que vai fazer? A política mudou, não sei o que mudou, e a gente, né, corre atrás. Mas não ter só esse olhar, né? E ter o olhar realmente de, tá bom, tô fazendo tudo isso, mas eu posso também ajudar. Porque dá para fazer, dá
dá para ter um negócio, dá para ter um negócio de sucesso, dá para ter um negócio sustentável, dá para impactar as vidas das pessoas que estão dentro desse negócio, porque existe uma grande responsabilidade de quem tem empresas, que você está impactando a vida de quem está trabalhando com você e das famílias de quem está trabalhando com você, mas ser além disso, né? De você poder disponibilizar ali um pouquinho do seu tempo para poder criar algo que, de certa forma, a gente às vezes não tem noção do quanto a gente impacta. Às vezes a gente acha assim, mas eu vou só gravar uma aula. Pô, será que alguém... mas será? E a gente de verdade não tem ideia, né? E de repente você descobre que uma pessoa assistiu e, cara, o cara se achou. E E não, ele e se A você última transformou. vez que eu vi já sabe. tinham 120 pessoas que tinham te assistido, tá? Que legal. Um número legal. que você pode ver. Não, e assim, às vezes você faz um trabalho desse, aí alguém é empregado, você nem sabe, né? A partir daquilo, você deu um up na pessoa, a pessoa é empregada. Puta, você fez um bem que você nem sabe e tá... E Puta, tá muito tudo legal. bem, né? E tá Porque tudo na bem. realidade, eu acho que o fazer o bem é isso. Exato. É aquela história do fazer o bem sem olhar quem, né? Exato. E tá tudo. E é isso, né? E a AG Educa é isso, né? Legal. É lógico que ela é uma empresa, ela tem que estar Mas tem um estruturada, propósito. mas ela tem esse propósito, que é de levar as pessoas a se encontrarem, a entender suas habilidades, a ter a formação técnica, mas também ter a habilidade comportamental, né? Porque a gente sabe que hoje é cada vez mais importante. Vocês, então, vivem isso. Vocês sabem o quão impactante é uma pessoa não ter o comportamental adequado para a atividade que ela vai entrar, né? Sim. Às vezes o cara ter todos os requisitos ali técnicos, acadêmicos, mas, cara, ele senta ali o negócio... Não tem energia, a coisa não rola. E aí, às vezes, uma pessoa que, cara, tinha tudo para voar, mas não trabalha aquele lado. Então... nossa, é um mega agradecimento, super bem lembrado, assim, não deu nem tempo, Legal. né? Nem combinamos, tá? De A verdade. gente nem combinou, porque assim, cara, é tanta coisa, né? Às vezes, Sim. e você fala, e de verdade, isso tem que ser dito e tem que estar claro e público do agradecimento que a gente tem por vocês terem, né? Disponibilizado e hoje também de ter disponibilizado o tempo de vocês para vir aqui conversar com a gente, abrir mão, aliás, véspera de feriado, né, que a gente estava falando, aquela loucura de trânsito de São Paulo, e nossa, a gente só tem a agradecer, de verdade. É um prazer. Jogar confete, né? Vocês chamaram, eu tô aqui. A Aline tá vindo agora. Agora ela vem, agora ela vem, tomou já gosto, estreou, tomou gosto, né? Sobrevivemos. Mas Vai vocês chamaram, eu tô aqui, cara, de verdade mesmo, que tenho uma admiração enorme por vocês, de verdade. Sim. E falando sobre ajudar pessoas, deixa eu contar um caso muito rapidinho. Uma vez eu passando pela recepção do escritório, tinha um cara, bem trêmulo, assim, passando mal, né? E aí eu passei por ele, ia subindo, que era naquele escritório antigo da Sobreloja, passei por ele, ia subindo a escada para chegar no escritório. E aí eu perguntei para a moça da recepção, eu falei, você viu que o cara não tá legal? Porque vocês imaginam 300, 400 pessoas por dia passando pelo escritório, então era um vucu-vucu, né? E aí eu falei, às vezes não tá vendo, né? E aí ele sentado numa cadeira, já com um copo d'água tremendo, derrubando água, absurdo mesmo, passando muito mal. E aí eu falei, vocês viram? Não, vimos, a gente que deu água e tal. Aí eu não contente voltei, falei, cara, o que tá acontecendo? Né? Isso faz bastante tempo, já uns 8 anos. Aí ele falou assim, não, é que eu vim assinar um contrato hoje aí, e aí eu tô um pouco cansado e tal. Eu falei, mas por que você tá assim, né? Ele falou, não, porque era umas 9 da manhã. Ele falou assim, eu tinha que estar aqui às 9. E aí eu acordei, não consegui dinheiro da passagem, e aí eu fui na caminhada, eu percebi que eu ia atrasar, eu comecei a correr para chegar. Meu Deus. E aí ele chegou do jeito que ele chegou, né? Então, assim, quando a gente para olhar, e aí falando de ajudar, é só olhar para o lado, né? Tem muita gente pra gente ajudar em todo lugar. E é muito prazeroso nesse sentido estar na Malca, porque a vaga não é da Malca, né? Nós administramos a vaga de alguma empresa, é uma ponte, né? Mas é muito prazeroso, porque a gente percebe que a gente, de fato, sei lá, imagina se esse cara não tinha dinheiro para passagem de ônibus, ele provavelmente estava passando necessidade dentro de casa, né? E aí, não só ele, talvez ele, esposa e filhos, não sei, né? Então, acho que isso é o que mais, acho que torna a gente mais humanizado, que RH é recursos humanos, né? Mas eu até então não era de RH, estou no RH, né? Mas acho que isso é o que mais me apetece, assim, que você fala, puta, que legal eu poder fazer um movimento aqui e E ajudar mudar a um monte vida. de Isso gente, impacta impactar a muitas vida, sensacional. É verdade, é super importante mesmo.
É um trabalho muito gratificante, gratificante, né? sabe? É muito mais do que uma empresa, a Malca. Eu acho que a gente contribui, ajuda o próximo, né? A gente vê sorrisos. Às vezes a gente vê tristeza também, porque a pessoa vai ali e não passa no processo seletivo, algo que a gente não dá nenhuma garantia, né? Não depende. Não depende de nós. Às vezes eu encontro alguém e falo, você arruma um emprego para minha filha? Falo, Vou tentar. Põe ela no processo, né? Então, você faz assim, você tem que entrar lá no site da Malca, ver qual vaga que ela consegue, né, que ela tem experiência, e ela faz o cadastro, e aí você me fala qual é a vaga e eu indico ela. Mas assim, não tem como ajudar a empregar ninguém, né? A gente depende do cliente, é o cliente que escolhe. É o cliente que faz ali o último processo e dá o ok, né? Nós ganhamos por vaga fechada. Se eu contratar, eu ganho. Se eu não contrato, eu não ganho nada. Então, o que que eu quero? Eu quero Contratar. Por mim, contratar. contratava o Brasil inteiro. Opa, pode vir que eu contrato todo mundo. Mas não é assim que funciona, né? O jogo é diferente, então é difícil, é desafiador, mas no fundo é muito gratificante, porque a gente vê muito mais sorrisos do que choros, né? As pessoas saem felizes dali. Então, quando eu vejo um processo seletivo grande, eu vejo aquela sala lotada assim, eu falo para minha ajudante lá que cuida do escritório, eu falo, Neia, vai lá, faz um cafezinho, uma bolachinha, coloca para eles, liga o ar. Então, eu tento deixar o ambiente mais confortável possível, porque eu falo, é o horário do almoço. Eu tenho certeza que essa pessoa não almoçou, né? Então, Tá lá, né? é um Pra fazer essa detalhe, é um detalhe que faz a diferença. Esse rapaz, por ele comer uma bolachinha ali, tomar um café que não me custa praticamente nada, sabe? Ele vai mais tranquilo, ele não vai se tremendo ali, com fome, nervoso, ele vai mais calmo. Aí ele faz um processo seletivo, porque às vezes eu tenho cliente dentro da Malca, né? A gente recebe cliente que faz processo seletivo. Então fica aquele monte de gente. E calor e tudo, esse momento que a gente está vivendo. E aí tem um acolhimento, né? Exatamente, esse acolhimento. Faz toda a diferença Faz isso, diferença, com certeza. é legal. Gente, foi muito bom Muito estar aqui bom. com vocês, de verdade. assim, Obrigada pelo convite. Uma experiência muito, muito legal. Tenho certeza que quem assiste vai tirar diversos insights, né? Com certeza para melhorar, porque eu acho que quando a gente também olha outra pessoa e fala, putz, também aconteceu com ele, né? Também aconteceu com ela. Pô, às vezes você deixa de ter aquela sensação de achar que é a única pessoa no planeta, né, que tem aquela situação para resolver. Então, acho que vocês trouxeram muitas coisas importantes, muitos insights, a coisa do fazer acontecer e que tem jeito de quem está em CLT empreender. Tudo depende da análise e da estratégia, Exato. né? E o quanto essas habilidades diferentes se complementaram para criar um negócio de sucesso. O né? baixo impacto na criação de uma filha. O Dá pra baixo criar uma impacto. filha sem ser... Dá para ter Exatamente. filhos, dá para curtir, dá para ter família, dá para É, trabalhar. Eu falo que dá para fazer tudo, né? Tudo. É só você organizar Tem que estar ali. disposto. É só né? se Tem que estar virar disposto. nos 30, né? É. Multiplicar assim por 10 Aline, 10 Bruna, e a gente vai se multiplicando. Mas aí é 24/7, vai à noite, vai É. de dia, e vida Monta 2 turnos e boa. vai 2 turnos. Então, agradecer demais, né? Imagina. E com certeza a gente vai ter outras oportunidades para conversar, com certeza outros episódios, e agradecer. E Vocês querem concluir alguma coisa? Quer falar, Aline? Quer dizer alguma coisa? Falar alguma coisa? Eu só agradeço de verdade, porque hoje a gente acha que às vezes a gente é influenciado por alguém da internet, né, por essa tecnologia. E lá, há 18 anos atrás, nós fomos influenciados por vocês. Que legal. Né? E hoje aqui, obrigada. ó. Nem aqui- foi pela internet. Nem foi. e Presencial. Nem foi. Foi ao vivo e a cores. E mesmo assim, saindo da GVP, continuaram presentes na nossa vida, né? São nossos padrinhos de casamento. Verdade. Então, são pessoas que cuidam. Então, poxa, vocês estão de parabéns, vocês estão no caminho certo. Tudo tem um tempo na vida e eu acho que agora tá na hora mesmo de vocês desenvolverem aí. Outros Brunos e Aline. Não é? Tem que desenvolver outros Brunos e Aline. Porque foi de forma que não foi ali. Não sei se foi intencional essa palavra que a gente deve usar, mas foi ali, não foi empurrando nem nada. Foi acontecendo. Mas hoje a gente tem essa história para contar, né? E eu sempre carreguei
isso no meu coração e sempre conto, uso de modelo ali, falo, não, essa é a minha história e falo com orgulho, porque foi assim, foi o nosso começo e deu tudo certo, sabe? Tá, deixa eu aproveitar E o Bruno? para fazer um agradecimento aqui. Tá. O Daniel, cara, não sei se vocês vão lembrar disso. Na primeira semana, no primeiro mês, Ah, Você como que a queimou gente eu não quase lembra? acabei com a GVP. Cara, ele botou fogo Queimar no... computador, bater Nossa carro. Senhora. Foi carro, foi bancada queimada, computador Exato. explodido. É muita fé para Isso é manter. energia, É. cara, de movimento. Essa energia é impagável nas pessoas. Você pega uma pessoa apática que não faz nada, não quebra nada, não faz nada. De verdade, uma pessoa É que verdade. não faz muito sentido. Você às vezes nem lembra da pessoa. Mas aquela pessoa que passa por você, que faz alguma coisa, né? Que marca. Marca, né? Marcou, Pode ser é. algumas coisas que acontecem boas, algumas coisas ruins, mas realmente você leva aquilo como uma história. Porque na verdade, quando acontecem coisas ruins, você também aprende. É. Muita coisa com esse episódio eu aprendi. Entendeu? Sim. Como pessoa. Como você também. É aprendeu. lógico. Eu aprendi a ser mais resiliente, entender as pessoas, entender o momento. Pô, por que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Como, o que eu vou tirar de aprendizado disso, né? Eu acho que cada coisa que acontece num movimento como esse, você aprende pra cacete. Não, e tudo E eu começou... adorava, cara. Puta, eu vibrava com você. É, né? Você sabe que eu era seu fã, Eu eu sei. desde o começo. né? Não, e assim... Quando eu lembro. Não, e olha só, nem tinha parado pra analisar, mas tudo começou por conta disso. Uhum. De eu ter... Cara, eu lembro que eu tentei, de qualquer maneira, entrar na GVP, e aí depois que eu entrei, puta, caguei pra caramba. E aí eu tive oportunidades, e aí fui crescendo, foi dando certo e tal. Mas assim, tudo começou, se não era pra Aline ter tido essa experiência, não era pra Aline estar no RH, Pois você vê? é, pois Né? é. Né? O comecinho de tudo foi E eu isso. lembro que o Daniel falou assim, Valeu. o Bruno queimou a bancada. Eu falei, como que o Bruno queimou a bancada? Você tem uma borracha de isolamento. É. Lembra que tinha uma É, borracha? é muita técnica. É pra fazer muita isso. energia. É muita Energia, técnica. cara. Era muita energia concentrada, tipo, era um E quando eu flash. pego pra queimar, já queimo logo de Foi tacada. na bancada, É, nós três, ó. acho que na bancada. Cara, tem um borrachão lá de isolamento. Ele saiu e bateu o carro. Não foi? Quanta paciência, É. hein? Eu já mandava embora. Eu tenho essa eu já ia característica. mandar Eu, embora. geralmente, assim, ó, é uma coisa que eu acho que aprendi, veio falando muito disso pra Karen. Eu não olho as coisas pra trás. Dificilmente olho o que aconteceu. Eu olho o que dá pra poder construir pra frente. Tá certo. Isso me dá uma característica, às vezes, as coisas às vezes não dão muito certo pra mim e eu consigo investir. E às vezes as pessoas até me magoam fazer uma coisa errada comigo e, cara, de verdade, passou 2 dias, acabou. Tamo junto. É, Isso é Vamos muito pra lá. bom. Porque eu não olho pra trás, eu Sim. procuro sempre, cara. e olhar eu vou pra te frente. falar, a gente sempre é colocado em situações na vida que, de certa forma, a gente já passou num outro ponto. E eu vou te contar a história do carro. Nossa, você falando isso agora... A gente tem um amigo de quando a gente fazia colegial, o Brás, Uhum. que com certeza uma hora ele vai estar aqui Vai para tá aqui, falar é. com a gente. E eu não tinha carro, mas eu dirigia e é louca por dirigir, né? E o Dan tinha moto. E um dia, eles sempre muito amigos, né? Trocaram o carro. Um ficou com a moto e o outro ficou com o carro. E eu, recém Habilitada. louca para dirigir, ai, deixa eu dirigir esse carro, vamos pro shopping. Cara, o que eu fiz com o carro dele? Bateu. Bati. Que Tá vendo? Bati, arrebentei a lanterna, era um Corsa, né? Arrebentei a lanterna. Desesperada, não sei o quê, entregou e o Alexandre nunca cobrou Nunca essa cobrou. lanterna. Legal. Até hoje, acho que um dia eu tenho que pagar essa lanterna desse Corsa pra eu me sentir. Aliás, eu Mas preciso ele não precisa, falar porque hoje pra ele tem Porsche, não é só né? Ele não tá Cara, muito era um preocupado com isso. Corsa arrebentado. Hoje o cara tá aí, ó, cheio de Vou empresa. até fazer um jabá pra ele. Depois, se você precisar colocar cabelo, que é o meu caso, Yormed. É uma empresa É. de Guarulhos. Ah, se tiver- É, ele tá em Legal. Guarulhos, assim, meu, um cara também tem uma história muito legal pra contar. Construiu uns 2 prédios dele também, cara. É, É. um cara genial. É, Legal. muito fera. E eu nunca falei. E, aliás, a próxima vez que eu encontrar o Alexandre, eu preciso pagar essa lanterna. Não vou pagar, mas eu vou te agradecer por não ter. E aí você vê, eu tive nessa posição. E aí, depois o que aconteceu? Aí. Então, às vezes, a vida te coloca pra você falar, pô, peraí, né? Eu já vivi Eu vivi isso, eu fui lá, bati, não saí, não paguei a E lanterna. muito provavelmente não teríamos dinheiro se ele quisesse cobrar naquela hora. Não, e com certeza não teria. Nossa, gente, eu não teria R$1 pra pagar aquela. Nem sei se era real na época. Pra pagar a lanterna do Corsa, porque eu lembro do meu pânico a hora que eu vi aquela lanterna trincada.
E eu falei, cara, como é que eu vou pagar que eu essa fiz? lanterna? Meu Deus do céu, não tinha dinheiro nem pra andar de ônibus. Então, assim, às vezes as coisas, né? É cíclico, né? Então, bateu e tá tudo bem, arruma o carro e vida que eu segue. sei bem o que é isso. Recém-contratado com o carro amassado não é bom. Alguém ainda um dia vai 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 fazer lembrar você disso. lembrar dessa experiência e falar, cara, tiveram Não, mas já isso aconteceu, comigo. já não bateram, mas já tiveram pessoas que fura pneu e pega buraco e estoura com a roda. Acontece. Então, e é isso, porque é um aprendizado, né? E Já com estive certeza- nesse lugar. E é o que você falou, cara, se eu não tivesse entrado lá, explodido o negócio, batido o carro, não teria levado a Aline, que não teria feito isso, que a gente vê? não... estaria aqui, então, Foi literalmente o nosso começo de tudo, né? Eu lembro de alguém falando assim pra mim, olha, eu tenho uma namorada. Eu falei, namorada? Ai, será que vai dar certo? Não, traz sua namorada. E aí, hoje a gente tá aqui, olha que legal, né? Muito bom. Então, é muito bom poder compartilhar dessa história. Pra quem tá assistindo aí também, tem muito mais pra contar nessa história aqui, mas é muito legal de ver esse crescimento, de ter acompanhado, de ter participado das possíveis formas que participamos, né? Sim. E eu acho que é isso. Do início, desde o início, né? Vocês participaram. A gente tava recém começando a namorar. Era mesmo? Fazia Eu pouco tempo. Eu tinha 16 anos, Daniel. Caraca. 16 anos. E a Aline comprou seu pitch, hein? Você viu? Que mulher, hein? Tá até hoje. Você foi lá com o e-mailzinho do business plan lá, ó, e ela confiou. Não, por sorte minha, né? Da minha sorte. E agora, olha aí, se que fez legal. tudo isso, imagina, cara, se a gente conseguisse ter visão do que vai acontecer Então. daqui pra frente. Imagina a gente Já gravar pensaram um nisso? daqui 10 anos. Eu tenho certeza absoluta que se voltasse no começo e falasse que vocês estariam aqui. Ah. contando a história, Não, você não vocês iam falar que você é acredita, louco. né? É. Mas nunca que eu vou ter um Pois prédio na vida. Ma- tá é, ligado? exato. Não é. exato. Que Pois isso, é, cara? pois Quando é, que eu vou pois ter é, funcionário? 10 funcionários, 15, 20? Né? Quanto que eu vou ter na vida? Não, Eu tô esses conversando aqui, dias ó. eu entrei no prédio, eu comecei a chorar. Uhum. Tipo, eu falei, isso é meu mesmo? Eu que consegui, sabe? Tipo, como que eu consegui? Eu comecei ali. Aí do prédio dá pra ver o do lado. Aí eu falo, eu comecei ali. Olha a diferença. É, onde a gente tá construindo é próximo de onde a gente começou. Ai, que Entendeu? legal. Do lado dá pra ver, sabe? Eu falo, tipo, como, sabe? Como que tudo isso aconteceu na nossa vida? Então, é incrível, assim. É batalhar. A batalha te leva à altura, em lugares que você nem imagina. Mas você tem que lutar realmente, você tem que ter ali muita fé e não parar, né? Porque a gente acha que é só simplesmente esperar que as coisas vão cair do céu. É. E não dá. E tem muita gente falando que não vai dar certo, né? Então, acho que isso Ah. também é uma grande característica de empreender. Exatamente. Que é você se dotar ali de um sonho, de um objetivo. E, cara, vai ter 1000 pessoas falando pra você que não, é difícil, não vai dar e não sei o quê. Mas, cara, é você realmente ir seguir firme, né? Eu acho que é, isso. aí. E Tamo, parabéns, tamo de junto, verdade. valeu. Parabéns. Obrigado. Tô louca pra ver a inauguração desse prédio Adorei. aí. Vai ter Me um convida que eu coquetel. vou. Ah, vai ter É. coquetel. Ah, não. Aí Ó, sim, hein? Aí sim. Chiquérrimo. Direito Que a tudo e legal. mais um pouco. Ó, vai ter festão. Aí sim, hein? Quando vai ser a inauguração, então? 3 meses? 3, 4, 4 mais ou meses. menos? Daqui uns 3, 3, 4 4 meses. Ah, então, Estamos mas já na tá aí, reta né? final. Nossa, eu já ia estar frio na barriga, já alucinada, já É. organizando, coquetel, tudo, e vai ser muito legal. Que legal, parabéns, de verdade. Valeu. A gente fica muito obrigada. feliz. Obrigada. E obrigada, aí. né? Pra quem tá aí assistindo a gente, curtam o nosso canal. De nada, gatinho. Curta nosso canal. Como é que é? Inscreve no sininho, segue no Instagram. Faz tudo aí que a Curte, gente vai passar. compartilha, marca no sininho. Conta pra E alguém que você conta pra sabe alguém. que quer empreender E ou se que você tiver empreende. dúvida, como no YouTube, coloca aí sua dúvida, a gente vai te ajudar, vai aí. indicar, vamos É. colocar o logo da Malca, você vai poder contratar melhor, porque que empreendedor que não precisa contratar bem, né? Com isso aí. certeza. É um dos grandes desafios hoje das empresas é contratar bem, né? E manter o crescimento do colaborador. E vocês estão aí com toda a expertise Pra isso. para ajudar, Contem né não? com a Malca. É isso aí. Muito Obrigada, obrigada. gente. Valeu. Obrigado, Valeu. tamo junto. Tchau, Valeu, tchau, valeu. tchau, 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 Valeu. câmeras.